Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei que hora você vai assistir o nosso Pod Pro. Mais um Pod Pro aí. Vocês estão vendo que nós estamos desfalcados aqui. O meu amigo André, aqui da bancada, foi a um casamento, abandonou a gente. André, você faz falta aqui na nossa mesa, viu, amigo? Galera, estamos felizes aí, os nossos números estão crescendo, graças aos nossos apoiadores e vocês, né, que nos apoiam de casa assistindo, e os nossos patrocinadores. Né? Semana passada tivemos um bate-papo muito legal com um dos nossos patrocinadores e um deles é o Fernando Pedroso, da Bike Hotel Serra do Japi. Né? Você que quer andar de bicicleta, conhecer Jundiaí, galera que vem de São Paulo, traz a bicicleta, fica hospedada, traz a família, Bike Hotel, conhecer a Serra do Japi. E também do Fernando Pedroso, Academia Céltica. Você que quer manter a forma aí para o verão, inverno, outono, né, primavera, você que quer manter a forma ou entrar num projeto aí, vai na Academia Céltica que vai ser muito bem atendido lá na Academia Premium, né? Céltica, vocês vão saber porque é Academia Premium. E também o meu amigo aluno, né, ex-aluno do Car Shopping, né, o Renan, quase que eu esqueci o nome do patrocinador, o Renan, meu aluno, da Car Shop. Quer trocar o carro, comprar um carro novo? Vai lá, que vai ser muito bem atendido e brigadão pelo apoio. E hoje aqui tá muito legal. Falo que a bancada do Pod Pro aqui tá cada dia mais incrível aqui, né? Eu estou aqui com a Jéssica Zuzzi. Seja muito bem-vinda. Vai falar pra gente aqui de como gerir essa sala de aula, tão difícil de gerir a sala de aula. Muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Olha, e que gostoso quando você fala de patrocinador, meu ex-aluno. Eu tenho muito ex-aluno hoje, Ex-aluno, tem um vejo monte. muitos de sucesso. Eu fico tão feliz. Isso. E às vezes, para ser bem sincera, às vezes fala, vixe, isso não vai dar nada. O que vai dar na vida? E aí depois você vê empreendendo, bem casado, A gente já, engenheiro, sabe? a gente assim? já entrevistou alguns ex-alunos aqui. Isso é maravilhoso, né? É muito bom. Nossa, Muito que a bom. gente às vezes tá muito errado aí nesses rótulos e julgamentos, só porque a gente tá nervosão lá em sala de aula, né? E conseguir segurar esse nervoso com 40 alunos de sala de aula, com 60 aulas por semana, é difícil, né? Difícil. É difícil. Nossa, tinha uma época que eu tinha, acho que 64 aulas por semana, era de manhã, tarde e noite, trabalhava também de sábado em cursinhos de inglês. E, nossa, foi realmente uma época que eu falei, ou eu aprendo mais sobre comportamento humano, infantil, né? Aham. Ou realmente eu vou enlouquecer. E foi uma época bem assim, eu até falo às vezes nas palestras que aumento de peso, depressão, ansiedade, casamento, quase tudo realmente foi por água abaixo. E um fator realmente determinante foi a sala de aula. Não é só a sala de aula, né? Mas o excesso de tarefas que os professores têm, né? É nota, é relatório, é criar provas. Então, assim, era muita coisa mesmo, né? Eu É acabei de muito... perguntar pro João aqui. Ô, João, você já digitou suas notas? Que segunda-feira tem conselho de classe. Você já digitou, João? Eu já digitei de manhã. A minha vai ser só à noite. Quando eu chegar em casa à noite, aí eu digito, mas tá 80% já digitado. Eu falo que no frigir dos ovos da aula é o mais simples É o mais simples. do que a gente tem, né, para fazer. Porque é tanta carga, é tanta cobrança, é tanto prazo, Sim. né, pra gente. Passar o conteúdo pedagógico, né? Pedagógico que é transferir o conhecimento é a parte mais simples. Isso. Aí depois vem ele fazer a gestão da sala de aula, do tempo, dos materiais, dos recursos, que aí vai apertando a gente e a gente começa a se sentir insegura, fragilizada em sala de aula. Então, acho que essa é a proposta de todo o meu trabalho, sabe? De realmente fortalecer, principalmente professoras, né? Eu não tô levantando bandeira nenhuma, mas às vezes, o que eu vi durante muito tempo em sala de aula, parece sim que os homens professores, acabam tendo até um pouquinho mais de respeito em sala de aula. A gente fala muito sobre isso. A gente dá aula na escola que tem muitas professoras. E às vezes elas chegam e dizem, nossa, aquela sala é um inferno. Eu digo, cara, Comigo tá tudo bem. eu não tenho trabalho. É um estresse ainda maior para a mulher, né? E às vezes tem as professoras que falam, mas o porte baixinho, pequenininho, a voz, você fala assim, tudo isso acaba interferindo também na forma como as crianças, né, respeitar e ver, mas enfim, não é determinante, mas interfere, então é legal a gente pensar um pouco nisso. Muito bom. Jéssica, e como começou essa sua caminhada até você chegar no que você faz hoje? A galera vai saber, quem não conhece ainda a Jéssica vai saber, muito legal, que no off eu já estava bebendo aqui já, né? Como começou a sua caminhada?
Na Eu, educação. eu nunca pensei em ser professora, porque minha mãe se aposentou pelo Estado, então eu sabia o que era ter uma mãe. Pelo Estado é forte. Oh, nossa, Guerreira, hein? Guerreira. o pessoal fala, nossa, sua mãe grita muito ainda. Eu falo, não, imagina, né? Eu chegava em casa e falava, mãe, aqui é só uma, né? Não são uns 300, não, porque ela era agente escolar. Então, assim, era aquela que colocava a ordem no pátio mesmo. E minha mãe é brabona mesmo, assim, era troncuda, né? Aham. E aí eu tinha uma outra tia também, tinha um primo que fazia matemática, começou a dar aula todo mundo, olha, educação, isso há 20 anos atrás, tá, gente? E eu nunca pensei em ser professora mesmo. Eu fiz publicidade e propaganda, minha primeira faculdade, fui trabalhar na área comercial de uma empresa. Não estava feliz ali por várias circunstâncias, falei assim, peguei todo meu dinheirinho de fundo de garantia porque a empresa me mandou embora para ser contratado por outro CNPJ, aquelas coisas, né? Peguei meu dinheirinho, não tinha nem agência de turismo na cidade que eu moro. Fui para outra cidade com o dinheiro, com a lista telefônica para procurar uma agência de intercâmbio e fiz intercâmbio. Aí fui trabalhar de au pair, né, que é cuidar de crianças. E a família com que eu fiquei lá cuidava das crianças já de forma positiva. Uma pegada que eu achava que não ia funcionar, que era um mimimi, que onde já se viu é, vem aqui, moleque, que tem que trocar essa fralda assim, quem você pensa que é, né? Eu tava nesse impulso que foi assim que eu fui criada e era o que deu certo, né? E aí essa mãe tinha um clube tinha vários clubes de leitura e eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre a infância. Então, esse foi o meu primeiro start. Fiquei lá 4 anos com essa família. Trabalhei muito com outras famílias que eu comecei a ser referência. Eu ia no parque com as crianças. Nossa, como seus filhos fazem isso? Porque eram 2 loirinhos, assim. Todo mundo achava que eram meus filhos. Ah, eu sou a babá. Nunca vi que isso funcionar. Aí ela, você não quer ficar com meu filho sábado? Eu comecei a fazer muito dinheiro sendo babá nos Estados Unidos. Ó, que legal. Tinha uma criança que eu trabalhava com ela. Ela tinha... era alimentado por sonda, tinha várias dificuldades ali, né? Enfim. Voltei para o Brasil, por conta do inglês, fui trabalhar em multinacional, IBM e Lenovo. Então, a escola não tava ali no meu radar. Ficou guardadas as informações ali. Mas eu falei, se eu pudesse escolher, eu seria babá para sempre. Essa era a minha visão, porque eu me divertia com as crianças e estava tudo bem. E aí, dentro da IBM, tinha um projeto de ensinar alguma coisa para alguém. Ela vai, a Zuz, ensinar inglês para os colaboradores. Nossa, mas o ensino entrava na sua vida o tempo todo. E eu falei, gente, mas eu não sou professora de inglês. Mas eu gostei mas eu não sou professora. Aí eu comecei a dar aula de inglês em casa e foi. Depois da IBM, o meu time foi vendido para a Lenovo e a Lenovo saiu do Brasil. Aí eu fui mandada embora. Só que eu já estava sendo contratado por outra multinacional, né, da área da tecnologia, que era ver contratos. Não era o que eu gostava nem um pouquinho. E um amigo meu falou assim, olha, tem uma professora que vai pegar licença casamento, lua de mel, você não quer substituí-la? Fui para fazer um dinheirinho enquanto eu estava ali parada. E eu entrei no 6º ano, sabe? Rapaz, né? Então, imagina eu trabalhando no multinacional, que era tudo já home office, passava o crachá, abria a porta, pegava café, aí vem aquelas crianças falar na minha cara e pegava o cabelo. Só que eu me apaixonei. Realmente, aí eu falei pro meu marido, eu sei que eu já tenho contrato na outra empresa. Aí meu marido falou, mas você ganham bem pouco, né? E eu já tava dando aula em oficina, já tava dando aula eventual no estado, mas assim, aí eu peguei uma turma mesmo e fiquei um tempo com a turma lá. Aí ele falou, mas você ganhou bem mal, não dá, né? Aí o dono da escola começou a me ligar, as crianças te adoraram, vem pra cá, eu pago melhor, e piriri parará, eu acabei entrando na sala de aula. Aí nem foi durante o tempo, né? Assim, eu continuo na sala de aula, mas aí eu comecei na pancadeira, desde o berçário, né, até o pré-vestibular, até no EJA. Dando aula de inglês. Dando aula de inglês. Aí depois eu fui para o ensino bilíngue, né, que eu entrei na 2ª maior escola bilíngue do Brasil. Aí eu dava aula de matemática, ciências e literatura em inglês, né, que é o estudo bilíngue. Aí eu aí eu tive que fazer pedagogia. Ou seja, eu entrei na sala de aula primeiro, depois eu comecei a estudar. E assim, eu já tinha diploma suficiente, curso, tudo para dar aula de inglês, mas quando eu entrei para dar aula pro fundamental, pro Fundi 1, né, eu já estava ali com a minha pedagogia. E eu vi que eu até tranquei 2 vezes o curso de pedagogia. Eu falei, gente, mas não ensina que a gente precisa. Essa faculdade é muito ruim. Fui em outra. E realmente eu vi que não ensinava o que a gente precisava. Porque era o que a gente falou, dar aula é fácil, o difícil era o comportamento dos alunos. E aí eu comecei a estudar por fora, né? Eu peguei minha certificação em disciplina positiva, que a gente tá falando que todo mundo acha que é
Ai, florzinha, né? Mimimi, né? Aí eu fui estudar metodologia ativa, aí eu fiz muito curso de neurociência, fiz muita capacitação, e aí eu acabei me tornando referência nas escolas que eu trabalhava. Aí eu comecei a dar mentoria para outras professoras do Brasil todo. Da mentoria, as mentoradas, que assim, era Espírito Santo, de Brasília, do Rio de Janeiro, isso online, porque o pessoal falou, ah, faz o Instagram para dar dicas, né? Aham. E aí eu comecei, aí da mentoria surgiu a pós-graduação em liderança positiva e gestão em sala de aula, que eu vi que o gargalo não era o tanto de informação que você tinha, mas como você colocava em prática também. Tá. Então a inteligência emocional do professor tá em xeque o tempo todo quando a gente tem sala de aula. Você falou uma coisa interessante, a inteligência emocional do professor. Eu acho que nós somos esquecidos nesse quesito. Porque, assim, quando veio da pandemia, eu vi muito essa preocupação com os alunos vêm da pandemia, e professor Veio da onde? veio da onde, né? Não, o professor saiu Tava no 2 anos, foi resort. isso, não deu aula, foi inteligência artificial que fazendo isso. E ninguém se preocupou com a gente em sala de aula, né? Então, vieram alunos diferentes da pandemia, os professores diferentes, e a gente não teve qualificação nenhuma para isso. É. Uma coisa que me alegra muito foi que num treinamento que eu dei numa escola do estado, uma professora pegou, me chamou no cantinho e falou assim, viu, você foi a única palestrante que veio até aqui que falou da gente Que pra falou dos gente. professores, é verdade. E aí eu lembro que nessa palestra tinha um professor cabeludão, rock and roll, bem assim, bravo, do tipo, ah, mais uma moça vir falar do que tem que ser feito. Aham. Aí no final, então, sabe, conversando comigo, aí alguém falou assim, nossa, ele nunca participa de nada de capacitação, porque realmente o foco não é no professor. Tudo que eu faço hoje, por mais que tenha esses pilares que eu falei da neurociência, da Aham. metodologia ativa, tudo é focado no professor. Por isso que eu coloquei de liderança, né, da autogestão do professor mesmo, né? Então, assim, eu sempre falo que o professor tem que ser a pessoa mais feliz da escola. Quando o professor está bem, as coisas vão bem. Não adianta investir na educação, ai, agora o material É. pedagógico, ou ai, agora tem iPad para iPod, Isso. alguma para cada criança, tem tablet. Não é sobre os recursos, né? O recurso a gente já tem aí de sobra, é sobre ser bom, é se sentir bem, capaz de. Uhum. Porque os sentimentos que eu mais trabalho com as professoras em mentorias, em palestras, na pós, é vergonha e culpa. Vergonha e culpa de não ser boa o suficiente no que faz. E se a pessoa se sente assim, como ela pode dar o melhor dela? Então não E, faz sentido. você falou uma coisa, nossa, incrível, vergonha e culpa. Eu acho que a culpa é o maior, assim, se a gente pensar, né? Porque a gente parece que a gente tá sempre culpado de que poderia ter feito um pouco mais. Eu ouvi essa semana que uma coordenadora falou assim, ó, se for 50% da sala tirar nota baixa, você vai ter que refazer a prova, porque a culpa é sua. Mas se eles não estudaram, eu falo assim, não, a culpa é sua. A culpa sempre é nossa, né? E a gente vai trazendo isso, trazendo, daqui a pouco a gente vai ficando pequenininho, pequenininho, achando que não é capaz de coisa alguma, né? O estresse, a insegurança, mina qualquer poder de liderança que um docente tem, né? Então, assim, muitas vezes a coordenação, a direção da escola tem o foco nas famílias, né? Não que esteja errado, tem uma parte sim, eu entendo o papel delas, né? Eu já fiquei em direção, em coordenação, só que se a gente não olhar para o professor e assim, o que que não deu certo? Professor, o que que não deu certo? Será que essa prova o pessoal não conseguiu Uhum. atingir? Vamos elaborar um plano, vamos ver como que a gente pode passar isso. Só que o que eu sinto não é acompanhado, não é dado feedback, É o resultado é só, o né? resultado com uma pasada de culpa, né, o tempo todo, né? Então, assim, uma das principais, né, um dos principais ingredientes é realmente levantar essa professora, né? Fazer com que ela se sinta bem com a profissão dela. Porque Uhum. muitas vezes a gente vai se enterrando nessa. E assim, tem duas vertentes também, porque tem professoras que não querem receber ajuda. E tá tudo bem, que elas vão ficar ali. Tem Uhum. professoras que querem Tá receber gritando, né? ajuda e não recebem. Por exemplo, no meu Instagram eu fiz um react lá de um vídeo que uma menina falou que a mãe não, que a professora não ria na escola. Eu não vi deboche no vídeo da menina, mas
independente disso, eu peguei o recorte do tipo, gente, o humor é uma ferramenta, né? A gente tem que rir, criar conexão. Mas eu ainda falei, isso não quer dizer que a gente tem que fazer uma comédia na sala de aula. Mas a gente se conecta melhor com as pessoas com que, né, Sim. fazem a gente rir. Eu não sou palhaça, eu não sou... Nossa, aí... Aí eu falei, gente, desculpa, né? Então, assim, eu dou coloco lá no Rios, por exemplo, uma possibilidade de um gerenciamento de sala de aula para motivar o bom comportamento no coletivo. Imagina que eu vou gastar dinheiro, até parece que eu sou paga para isso. Então, assim, a gente tem que introduzir ferramentas de gestão em sala de aula, ferramentas da disciplina positiva, por exemplo, mas demanda muito da boa vontade também do professor. Só que ele não vai fazer diferente na sala de aula se ele também não é encorajado, muitas vezes pela coordenação e pela direção. Né? Eu vejo o seu trabalho, é tão bom que pode ser melhorado. Será que isso não dá certo? Né? Não está funcionando o que você vai fazer. Por isso que eu falo, a criança funciona do mesmo jeito. Nós temos a criancinha aqui dentro ainda, né? Então, muitas vezes a gente precisa acolher esse professor. Entendi. Jéssica, e o que é essa disciplina positiva, né? Que quando eu vejo esse negócio, é o que você falou, nossa, quanto mimimi, essas molecada fraca que tem que estudar e pronto. O que é essa disciplina positiva? Muitas pessoas acham que a gente enfraquece a criança quando a gente trabalha com a disciplina positiva. Mas a gente já tem tantos exemplos de adultos fortes por fora e extremamente sensíveis por dentro. Por isso que a gente vê muitas vezes ganha tudo na porrada, arma daqui, né? Pessoas que não têm controle sobre bebida, né? Que é uma geração de adultos que não soube lidar com sentimentos, né? Muitos ainda voltam para terapia, tem essa busca, né? Do desenvolvimento interior. Mas quando a gente fala de disciplina positiva, e não está somente na escola, nem somente com a educação de filhos. A disciplina positiva hoje está em relacionamentos, está dentro das empresas, que é o viés de ser firme e gentil ao mesmo tempo. Fácil, né? Fácil, mas é mais ou menos como a gente. Eu falo que a primeira pessoa que a gente tem que aprender a ser gentil e firme ao mesmo tempo é com a gente. Por exemplo, eu estou numa rotina estressante, eu tô fazendo regime, que eu preciso emagrecer, que acho que é a vida de todo mundo. Aliás, eu tive uma perda de peso, hoje eu cuido muito mais da minha saúde do que eu cuidava antes, né, e incentivo sempre as professoras, que quando a professora cuida dela mesma, tendo, né, a autoestima mais elevada pelo autocuidado, até os alunos começam a respeitá-la de forma diferente. Não, isso o professor quando entra organizado em sala de aula, eles já notam a diferença, assim, né? Nossa, professor, você sempre vem arrumado, você sempre tá... Claro, que é meu ambiente de trabalho. Eu vou trabalhar. Eu lembro que eu trabalhava, fazia uns coques assim mesmo, porque eu tinha um medinho de pegar um pioinho, tem muito caso disso, a gente sabe, né? Mas eu ia com o cabelo, assim, parecia aeromoça, e aí de eu colocar sempre um brinco, um batom, as mães das crianças que vendiam na Avon, Natura, sempre me davam, assim. Então eu falei assim, nossa, você gosta de maquiagem? Eu falei, não é que eu gosto, é que eu vou... E até hoje, eu ganho estojo de sombra, isso, das mães, eu não compro maquiagem, porque eu passava um batom para ir trabalhar. Então, de vez em quando, eu falo para as professoras, gente, passa um batom, arruma o cabelo e vai trabalhar, né? O jeito que você chega na sala de aula demonstra muito isso. Mas não sei onde a gente tá falando. Chegamos aqui. De ser gentil e firme com você ao mesmo tempo. Tá, você tem uma meta lá de emagrecer. Você vai fazer tudo certinho o tempo todo? Não. E aí, quando você erra e come aquele brigadeirão no dia que você... Beleza, você compensou ali porque a gente sabe que a alimentação, o doce é uma forma de autorregulação. Sim. Vou comer porque eu estou estressado, quem nunca, né? Tá, você comeu, o que você vai fazer com você? Você vai se punir porque você comeu, que você não presta, que não faz nada? Ou amanhã você recomeça e fala, eu errei ontem, né? Por conta disso que eu vou errar hoje. O que eu vou fazer hoje de bom comigo para não chegar 10 horas da noite e eu comer um iFood? Então, assim, eu vou ser gentil comigo que errou, mas eu vou ser firme com a situação. Hoje eu não posso errar, porque senão eu vou ter 2 dias que eu não vou ter déficit calórico, por exemplo. O primeiro comigo. Entendi. Porque geralmente o que a gente faz quando a gente erra? Tá vendo? Sabia, não adiantou nada ir lá pagar pro personal, porque você não vai nunca na academia. É esse pensamento intrusivo que a gente tem com a gente mesmo. Então, com a criança, muitas vezes a gente é gentil com a criança e firme com a situação, né? E qual a primeira coisa? Porque senão a gente entra em algumas lutas de poder com a criança. Então, o que a gente faz? Muitas vezes a gente valida o sentimento da criança, tá ok se sentir desse jeito, mas não tá ok você fazer o que você tá fazendo.
E a gente sempre pega o quê? O comportamento. Não é para fazer isso, só que a gente nunca vê que ela tá fazendo aquilo porque tem um sentimento por trás. Porque por trás de todo comportamento tem um sentimento. Qual foi meu comportamento com o meu brigadeiro? O que veio? Como eu estava me sentindo? Tava me sentindo mal porque foi mamãe lá, gritou comigo na porta da escola. Fiquei tão fragilizado, não consegui responder, vou comer um brigadeiro aqui para me acolher. Será que se eu não tivesse vindo outro professor e falou, cara, eu vi o que aconteceu, eu fui extremamente injusto com você, você é um ótimo professor, toque um abraço, vai dormir que amanhã é outro dia. Talvez você não teria comido brigadeiro. Você entendeu? E é isso que a gente faz com as crianças. Só que não é passe de mágica. Não é fácil. E o que acontece? Muitas vezes o pessoal vai pro lado da permissividade. Nossa, eu ia perguntar isso agora. Na nossa cabeça de quem é leigo e não estudou tanto isso, eu nunca sentei para ler isso, a gente acha que é a questão, não, deixa a indisciplina e eu vou passando a mão na cabeça e tá tudo certo. E não é isso, né? Não. Porque na literatura fala que se você não corrige o mau comportamento, ou se você não estende a mão e dá uma oportunidade para a criança fazer de novo diferente, você está sendo irresponsável, porque você é adulto da situação. Muitas vezes, pelo fato de não punir da maneira que a gente vê, parece que a gente está induzindo a criança a fazer de novo errado. E, na verdade, é do tipo, eu reconheço que você errou, que isso não foi legal, a gente trabalha na próxima vez, porque o que já aconteceu, aconteceu. A criança bateu, brigou no outro, tá bom. O que geralmente acontece com a punição? Ou a criança aprende a ser dissimulado, colocar a culpa no outro, né? E aí começa a mentir mais, né? Acha que é tão ruim mesmo e faz pior da próxima vez. Porque se a punição, eu falo isso, se a punição funcionasse da maneira que a gente acha que funciona, a gente mandaria aquele mau aluno, aquele aluno ruim de comportamento, uma vez só para a direção. Puniu, deu suspensão. Por que é recorrente? Porque vai e volta. Porque ele não aprendeu outra forma de se comportar. Mas por que ele não aprendeu outra forma de se comportar? Porque ele não tem um repertório do que ele pode fazer quando ele se sente daquele jeito. Eu tô maquinando aqui, eu tô tentando compreender a ideia. Por isso que quando eu dou treinamento nas escolas, a gente faz muita vivência. Porque quando a gente sente, geralmente, o que a gente faz o aluno sentir, e quando eu falo, gente, a gente torna-se mais justa. Dá esse sentimento de justiça, de ser justo em sala de aula. Porque eu não aprovo o que a criança fez. Tá. Só que se a criança fez algo, bateu no outro. Tô dando um exemplo aqui que mais acontece. Tá. Se eu sair e falar assim, tá vendo? Você... Do tipo, a situação comeu meu comportamento, o meu equilíbrio. Você entendeu? Por isso que a gente fala da autorregulagem do professor. Tá. Porque muitas vezes a criança não tem esse poder de regulação. Por isso que a gente fala corregulagem. Até os adolescentes, por mais que a gente julgue, eles estão numa poda neural, eles não estão na melhor fase. Principalmente hoje, de internet, de dormir mal, comer mal. Eles não estão na melhor fase deles. Então, muitas vezes a gente ajuda a criança a se regular para ela não fazer o pior. Por isso que a gente tem ferramentas. Então, se o aluno bateu no outro aluno, por que você bateu? A gente vai saber por que você bateu. Porque ele me chamou disso. Porque, como você se sentiu quando ele chamou isso? E não precisa ter uma terapia na sala de aula, que a gente acha que você vai pegar um divã e vai colocar a criança ali, né? Porque aí esquece que tem outros 35 querendo... Sim, né? por isso que muitas vezes a gente não consegue resolver naquele momento. Por isso que a forma com que você reage ao acontecido na sala de aula diz muito sobre você. Eu falo que nem sempre é sobre controlar o aluno, porque controle às vezes a gente não tem nem da gente mesmo, mas é sobre o aluno não controlar a gente. Na verdade, o que eu tô conseguindo entender aí é diálogo em sala de aula. Sim. É diálogo para você tentar compreender de onde vem aquele mau comportamento, que hoje se dialoga pouco, o professor coloca as regras, é isso, e se não tiver, tchau... É isso que a gente tem que buscar, esse diálogo. E aí, você falou uma coisa interessante, tocou um ponto importante, na verdade. A questão do adolescente. Mudou muito do adolescente do passado para o adolescente de hoje, da gente lidar em sala de aula. A sala de aula mudou tanto assim, para a gente ter que se organizar dessa forma. Já existia essa disciplina positiva no passado e não era colocada em prática, era mais autoritária a sala de aula. Né? Houve uma evolução, a necessidade desse estudo?
Eu acho que assim, conforme a gente foi. Porque a escola é um encontro de gerações. Né? Você vê que muitas vezes o professor é de uma geração, É, a direção é de outra, e normalmente. e os alunos de outra. Então dá um conflito. Então eu acho que quando a gente começou a perceber que teve essa mudança já de gerações, ao invés de a gente conseguir. A gente ir para a linha de tentar entender e fazer parte, a gente se isolou cada vez mais. É assim, pronto. Ah, é assim, não tem jeito. Claro que mudou, né? Ou, por exemplo, na minha época a gente tinha que estudar, tinha que ter um diploma para ser alguém na vida, para ter uma possibilidade. Então, meu, isso e por isso que eu falo, o medo também é super importante para a memória. Ter o medo de não ser aprovado, ter o medo de não ter futuro, fazia com que a nossa conduta fosse melhor. Tenho medo de infartar. Ah, então tenho um filho pequeno, então eu vou cuidar da minha saúde. Uhum, O medo presente não é medo de ansiedade, desespero, mas a possibilidade que alguma coisa não pode dar certo também faz a gente trilhar o caminho mais sim. correto, né? Então, assim, na minha geração, tinha que ter a faculdade para ter possivelmente um futuro bom, que Uhum, também não é garantido. uhum. Só que hoje, não precisa mais. Hoje a gente tem pessoas que são ricas influencer, pessoas que são ricas no YouTuber. Então, o mercado de trabalho mudou bastante, né? E as crianças também perderam, muitas vezes, a intenção do que quer para a vida. Né? Ai, não sabe ainda o que quer. Ai, quer empreender. Ai, tá, mas o que quer? Né? Então, é muito importante que o pai e que a mãe não se afaste dos adolescentes, que sejam ainda referência para essas crianças. Olha, filho, o mercado de trabalho mudou, mas a escola te ensina a ter disciplina, mas a escola te ensina a aprender, mas a escola te ensina a socializar, a escola te ensina a responder hierarquia. E tudo isso você vai precisar, independente de onde você vai trabalhar. Sim. Não tem essa, aí é porque eu não quero aprender matemática, porque eu não quero trabalhar com matemática. Eu vou usar onde, né? Eles adoram falar isso, né? Eu vou É. usar onde isso? Não tá. Né? E que tal aprender coisa que nunca vai usar? Eu falo, É. Você tem coloca o uma certo. benção, aprender coisa que você não vai utilizar, graças a Deus. Porque você aprende o raciocínio, a Uhum, lógica por uhum, trás. uhum. Então vem muito isso, né? Muitas vezes que até a mãe alega, do tipo, eu não sei, porque. Tá, deixa o filho aprender, que é a metacognição, que a gente fala do learnability. Uhum. Né? O fato de você estar disposto a aprender alguma coisa é muito importante também. E tudo que é para ser desenvolvido na escola tem que ser gerar frutos para a vida adulta, porque hoje prevê que a gente ensina o conteúdo pedagógico e as habilidades socioemocionais. Que é aí que é o gargalo, tá lá na BNCC. Só que como você vai ensinar se você não foi ensinado a fazer isso? Como você vai ensinar o aluno a ter empatia se ninguém tem empatia com o professor? Se o professor não sente a empatia na prática? Porque a criança, elas aprendem o que elas vivenciam, não o que é dito. Né? Por isso que tem muita escola que está muito mais voltada para o socioemocional das crianças. Uhum. E assim, o que é o legal? Que as professoras que eu atendo, muitas vezes, e eu também, depois que eu saí do bilinguismo, das escolas bilíngues, eu voltei para uma escola tradicional. Tá. Para ver se o que eu tinha aprendido funcionaria também Na na escola, prática. na prática. Porque eu me testei também, né? E assim, funciona. Nem sempre a gente tem tanto espaço, como você falou, tá faltando dialogar? Porque o conteúdo pedagógico nos engole, né? O tempo Muito. todo. E com essa mudança do ensino médio aí, da carga horária, eu sou professor de geografia. E agora no terceiro ano do ensino médio tem uma aula de geografia. Eram 3. E já passou por um momento que eram 4. Eu lembro. E aí, quando você tem uma aula de geografia, beleza. O livro que tinha 400 páginas vai cair para umas 50 páginas? Não. Ele continua com 400 páginas e você com uma aula. Né? E você conseguir mediar essa questão da cobrança do conteúdo e gerir essa sala de aula, que é o nosso grande desafio, né? É. E na prática, essa disciplina positiva, você tem alguns passos na sua mentoria que a gente estabelece em sala de aula para conseguir ter êxito no final? Sim. E depende muito justamente disso, de carga horária, quanto tempo você passa com um aluno. Mas o ser humano continua sendo um ser humano. Uhum. Então, assim, se você for pegar hoje, um podcast, alguém falando sobre vendas, escute o seu cliente. É tudo isso. Então, assim, qual é o lance? Às vezes você tem mais tempo e menos tempo com um aluno. Mas o lance da disciplina positiva, muitas vezes, a gente criar estratégias para não chegar ao caos. Chegou no caos, beleza, o que eu faço?
tem que dar um passo para trás. Porque você conseguir resolver esse caos juntamente com... Porque eles falam que são dois trilhos, o conteúdo pedagógico e a habilidade socioemocional. Tá. Se não andar junto, o trenzinho não vai. Por quê? O foco, a atenção e a memória estão relacionados à emoção, não está relacionado ao cognitivo. Por isso que uma sala de aula, quando ela é colaborativa, quando sente a presença do professor, quando tem conexão, as crianças tendem a aprender mais. Então, assim, não dá para fazer uma super sala de a reunião de sala de aula, que é uma das ferramentas da metodologia da disciplina positiva, que é essa assembleia, porque a gente fala assembleia de sala de aula. Essa troca, uma vez por semana, 10 minutos, eu vou parar para perguntar como que foi, qual foi a melhor aula que eu dei, o que vocês mais gostaram, o que foi mais difícil de aprender. Por exemplo, lá na pós, eu dou uns ticketzinho para os alunos. Me faça uma pergunta que a próxima aula eu não vou conseguir responder. Desafio os alunos, sabe? Nossa, que legal. Aí os alunos... Por quê? Eu falo, olha, gente, hoje eu vou disponibilizar o ticket. Vocês têm que fazer uma pergunta para mim que eu não vou saber responder na próxima aula, hein? Só faz a criança porque é gatilho de atenção. Ela vai ter que prestar atenção no que você falou. Então, às vezes, são estratégias simples para deixar a criança ali com mais conexão. Porque nem sempre a gente tem dá para colocar tudo na prática, né? Mas, primeiro, o autocuidado, que a gente estava falando sempre. Um professor que não percebe que a pessoa mais importante da vida dele é ele mesmo, as crianças também percebem. Então, assim, hoje, infelizmente, muitos professores, eles bebem demais. Eu já estive nesse papel, por isso que eu falo, fumam demais. Eu saí de toda essa dependência de remédio porque a escola tinha me enlouquecido. Né? Por isso que eu falo que é difícil. E essa coisa de remédio, você sabe que eu sempre dei aula em escola particular, sempre, a vida toda eu sempre estudei em escola particular, então eu nunca tinha entrado na escola pública. E aí, em algum momento da vida, eu disse, cara, eu vou dar uma desacelerada, vou fazer alguns concursos, tal, mais estabilidade, você vai ficando mais velho, né? E aí eu passei em alguns concursos e assumi uma prefeitura. E como é pesado isso de remédio? Eu acho até que mais do que a escola particular. Normalizou, né? Muito, normalizou e é conversa na sala dos professores, você comprou aquele X lá, compartilha comigo, tá? Não, vou te dar uma cartela esse mês, depois você me devolve mês que vem e tal. Então, assim, a questão a dependência em relação a esses remédios, né, é muito forte, é o que você falou, e reflete em sala de aula, né? Reflete, porque... Eu tô falando porque muitas professoras tomam tanto remédio para ansiedade que o foco, a atenção dela tá assim. Às vezes ela está meio que zumbi na sala de aula. Então, assim, o que eu quero passar? Não é fácil, eu não sou a fadinha da educação, né? Porque eu sei de tudo, estou em sala de aula ainda. Mas ninguém vai bater na sua porta lá na sala de aula. Oi, professora, você quer ajuda? Você quer fazer uma caminhada comigo hoje às 6 horas da tarde? Você quer que eu... Ninguém vai deixar uma salada preparada para você. Se a gente não voltar o olhar para a gente mesmo e falar, tá isso. E assim, a proposta também não é resolver a sala de aula. Ter a sala de aula sem problemas, perfeita, porque nós somos imperfeitos, as crianças também. Num sistema imperfeito, vindo de família imperfeita, há muita imperfeição pra gente querer tudo bonito. Mas a quantidade de desafios que você tem na sala de aula ser menor e mais espaçado. Tá. Porque todo dia uma pancada, a gente enlouquece. Então, essas ferramentas de conexão, de reunião de sala de aula, de meta para semana, de fazer uma pausa para o cérebro das crianças, tudo isso é legal. Porque imagina, você é professor do Fundamental 2 Ensino Médio. Você entra na sala de aula e tá todo mundo assim. Porque o tempo todo o cérebro literalmente não consegue ficar 200 por hora o tempo todo. Sim. E a gente sempre quer o melhor deles. Só que nem sempre a gente dá tempo para eles reestruturarem isso. E a condição atual da nossa sociedade não contribui nem um pouco. Por falta de exemplos dentro de casa, famílias disfuncionais. E quando eu falo disfuncional, não é nem pai e mãe separado, porque antes eu achava que família disfuncional era isso, pai e né? mãe separado. Mas não é. É outro patamar. Crianças que não têm rotina, que não têm limites em casa, que o celular que educa, que não tem rotina de sono, que vive de superindustrializados. Então, assim, dar um passo para trás, né? Só que qual é eu acho que não tem fórmula mágica, mas tem o que seria o mais adequado. É essa junção da comunidade escolar. Trazer os pais
para participarem, falar dos nossos desafios, acolher muitas vezes pai e mãe também que não sabe o que faz. Ah, se você não sabe o que faz, imagine eu. A gente vê muito essa luta, né? Ao invés dessa união. E tinha um professor de física, professor Dantas. Ele foi meu professor no ensino médio e eu tive a alegria de trabalhar junto com ele. E você falou uma coisa que, na época, para mim fez muito sentido e hoje eu tento, né? A gente tem que mudar ao longo do tempo. Né? Você falou trazer os pais para sala para próximo da escola, para, né, para crescer junto. E eles diziam assim, o que acabou com a escola foi abrir as portas para os pais em sala de aula. Não em sala de aula, mas Concordo. na escola, né? E aí a gente fica pensando, até onde essa família tem que nos ajudar, até onde ela tem que... Porque eu acho que a parceria com os pais é importante demais, com a família, isso é fato, mas as escolas perderam a mão. Concordo. Perderam a mão. Porque assim, eu corrigi a prova X, daqui a pouco chegou em casa, o pai olhou a prova e disse assim, ó, professor, marca uma reunião aí que o pai não concordou com a sua correção, senta aqui. Ah, professor, porque você falou que era branco e ele disse que era amarelo, o pai não gostou. Então, assim, eu acho que as escolas perderam a mão com relação à participação desses pais. E aí os pais entenderam isso, Sim, que eles são donos da escola, sim. né? É justamente isso. Quando eu trago de fazer essa parceria da comunidade escolar, não é para pegar mais deveres que o professor tem, é Uhum, justamente para compartilhar a responsabilidade, uhum, né? Educar os pais muitas vezes, porque agora está até previsto, né, a educação parental nas escolas. uhum. Porque é como se fosse, ó, a gente vai ter que sentar lá e fazer um cursinho para ser pai e mãe hoje em dia. Porque não, e aí, quando eu falo disso, todo mundo fala, mas mais ainda, foi aberto de maneira indevida, eu acho. Porque eu já fui várias vezes. Não entendi a nota, não entendi relatório, a gente morria de medo de escrever relatório, morre de Aham, medo ainda porque não sabe como uhum, que a família vai reagir. uhum. Só que o professor precisa da retaguarda ainda da escola, né? E assim, no sentido mais de delegar algumas funções. Porque hoje tem muitas crianças com laudo, com transtorno, com Uhum, dificuldades em sala de uhum. aula, e aí demanda muito do professor. O professor tem que se adaptar a tudo, e não é estendido a mão, muitas vezes. E assim, tem professoras e professoras, tem famílias e famílias, e alunos, dá para colocar tudo no montão, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem muitas mães que acham que fazer de tudo para o filho que tem uma dificuldade é levar em 15 terapias, em Uhum. natação, tá. Mas são vários profissionais cuidando de uma criança. Isso. Mesmo assim, está sendo delegada a responsabilidade do desenvolvimento e da melhora da criança. Porque laudo é o começo de uma nova Sim. rotina, o começo É o, de é o início do processo. início do processo. E não é por conta disso, é apesar disso, a Uhum. gente vai fazer, né? A gente vai Uhum. transformar a rotina. E muitas vezes a gente fica coado mesmo, que a gente tem mais medo da família. Eu falo, né, que se eu desistir da educação não foi por conta das crianças, porque é difícil demais. Quando eu achava que era difícil dar aula, quando eu comecei a treinar professor. Não, mas professor é resistente. Eu falo isso, que professor é resistente. Né? Talvez toda classe seja, não sei. É que eu vivo, né? Mas professor é resistente. Ele é meio Gabriela, assim, né? Eu É, nasci assim, eu faço assim, ninguém vai mudar essa prática. Mas o que dificulta mais, você falou isso, né? 10 terapeutas, né? E nós exercemos a função desse povo todo sim. em sala de aula. Eu tenho um irmão mais novo que ele é ortopedista. E às vezes eu ligo pra ele, cara, aconteceu isso, 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 assim, assim, tal, tal, tal. Ele procura um médico. Aí eu falo assim, tu não é médico? Ele disse, não, eu sou ortopedista, cirurgião de joelho. Ou seja, ele especializou tanto naquilo e nós, professores, não, né? A gente tem que dar conta de tudo. É que foi dado, o professor dá conta de tudo. Isso, Mas quando isso. mais a gente. Aí que veio muita coisa da minha transformação e eu tento passar isso para as Uhum, professoras. Quanto mais conhecimento você tem, mais repertório você tem, você fala: Oi, meu amor, professora. Ai, mãe, eu entendo, sim. Ai, sabe por quê? Ó, eu fiz isso com a intenção disso, disso, disso. Eu fiz isso com a intenção, eu fiz intencionalizado. O que a senhora está fazendo em casa? Uma vez eu atendi uma mãe que veio
Eu falei assim pra ela, falei, vamos começar a conversar sobre o fulano de tal? Sim. Falei assim pra ela, eu gostaria que a senhora falasse 5 qualidades do seu filho. A mãe ficou assim pra mim. Porque eu não consegui falar, eu vejo que ele é assim, assim, e dei exemplos. Porque talvez a gente não, talvez a senhora não esteja olhando o suficiente pra ele. Do tipo assim, não ter medo muitas vezes, porque você já sabe, você já criou um repertório, você analisou a criança, você já Uhum. disponibilizou ferramentas. Então, muitas vezes quando vem, eu já fiz isso, isso, isso. Seu filho age assim, assim, assim. Como ele age em casa? A senhora consegue dar um exemplo como ele faz isso? Né? A gente abre um repertório e a gente fala, tá, eu tô aqui todos os dias com ele, tantas horas por dia. Eu sei disso sobre o seu filho, o que a senhora sabe? Com. E isso, ter um pouco mais de conhecimento, criar estratégias, tudo isso, dá um poder para a professora. Aham. Porque antes eu ia receber assim, pai, mãe, ai, Era espero que não desesperado. fale comigo, né? Aham. Aí quando eu comecei a ter mais resultados em sala de aula, conseguir liderar mais, é eminente ali do processo, né? Uhum. Conseguir falar com pais e às vezes vai quantas psicólogas eu não peguei dentro da sala de aula, por exemplo, com um aluno com TEA. Pintar. Se você não pintar, eu vou falar pra sua mãe. Aí a mãe chegava, ai, pintou. Eu falei, não, acho que foi hoje, sem querer que ela fez isso. Literalmente. Aí eu falei, viu, você tá ameaçando o aluno? É dessa forma que você tá fazendo tratamento com ele? Não, porque eu só vi 3 vezes você falou isso. Eu não quero que você trate esse aluno assim. Qual outra estratégia que você vai trazer? Porque senão eu vou pedir uma reunião com o pai e com a mãe. Que clínica que você trabalha mesmo? Deixa eu ver seu crachá. Assim. Aí ela, ai, não, é porque. Não. Se for para ameaçar, eu ameaço. Ô, João, senta aí. Se você não sentar, eu faço. Você tá aqui para quê? Para ensinar outras formas da criança lidar com o desafio ali da atividade. Uhum. Então a gente começa a avaliar até os profissionais que muitas vezes vêm para ajudar a gente. Por isso que eu falo, você não precisa ser, ai, mestre em tudo, mas você precisa pelo menos munir um pouquinho de informação. É isso que eu tentei nos 3 pilares do que eu trabalho, desde a metodologia ativa, da disciplina positiva e da neurociência. A professora não precisa ser, filiada, PDA, saber todas as ferramentas. Mas pelo menos 20, fez, deu resultado. Olha, mãe, eu apliquei isso, funcionou. Se a senhora fazer isso também em casa, será que não ajuda? Então, é mais nesse contexto de falar, ó, até aqui eu fiz, aqui eu não posso fazer mais, aqui é terapia, aqui é isso, porque eu já fiz, eu já mudei meu discurso, eu já fiz uma rotina, já adaptei esse exercício, olha, eu consegui fazer isso. O que vocês estão conseguindo fazer em casa? Então, assim, é agir para ter ali uma carta na manga, Aham. sabe? Não ficar coada. E essa. Você fala muito. Algumas vezes eu vi você falando de adolescente. Né? O que difere mesmo esse adolescente dos demais, assim, quando a gente pensa dessas mudanças? Você falou uma coisa interessante aqui em off da questão da hierarquia, né? Que ele quer enfrentar, que ele quer mostrar o lugar de fala dele, que ele quer que a sociedade mudou muito, né? O que vem mudando assim? E a gente tem que encarar isso, né? Foi o que eu falei. Apesar de toda essa pegada positiva, eu sou uma professora conteudista. Dá um nó na cabeça da gente isso. E eu sou a professora que eu quero ser chamada de senhora Zuzi, Legal, senhora legal. Jéssica, né? A hierarquia é fundamental para quê? Para a segurança das crianças. Então, você saber um pouquinho do sentimento e saber do comportamento da criança não anula a sua posição de professor em sala de aula. Né? Então, assim, de realmente me respeitar pela minha profissão, pelo meu tempo de vida no planeta Terra. Hoje sou bem mais velha que vocês, né? Pelo grau de conhecimento. Mas respeito todo mundo tem. Eu também tenho que respeitá-los. Só que a hierarquia do tipo, eu estou aqui para protegê-los. Então, muitas vezes, vocês podem vir com ideias, mas quem vai decidir sou eu. Traga ideias, tá tudo bem, mas a decisão ainda é minha. Então, um modelo da família que a gente tem, que é desses alunos, praticamente, que a gente tem nos dias de hoje, eles não conseguem mais distinguir esse padrão de hierarquia. Esse tempo atrás eu estava ao shopping. Se um segurança de shopping me chamasse a atenção, na época que eu era adolescente, acho que nem tinha shopping, né? Tinha um. Mas eu morria de vergonha. Sim. Aí eu vi 3, 4. Eu falei assim: não, eles vão respeitar, porque os caras eram fortes, de Não terno. respeito. Não respeitaram os seguranças do shopping. Então, eles não sabem mais o que é hierarquia. Vem muito do padrão de família que a gente tem hoje. Então, assim, será que o pai respeita a mãe dentro de casa? Será que a mãe respeita o pai?
Será que em algum momento eles estão passando que é importante seguir o que o outro está falando? Porque é fundamental, né? Eu falo, às vezes é legal você ensinar a ceder, tá tudo certo. Mas também é muito importante ensinar a obedecer. Porque Uhum. a gente fala da integridade física, emocional e E moral dessas moral. crianças. Que muitas vezes se perdem. Então, essas crianças que estão lá, esses adolescentes em sala de aula, eles já não têm mais essa noção de hierarquia. Por isso que eu falo, às vezes a gente tem que dar uma parada em sala de aula, que eu acho que tem que juntar muito também com a coordenação e falar, ó, por que vocês estão tratando o professor da forma que vocês estão tratando? De onde vocês tiraram o que vocês podem? Pode conversar, pode vir abraçar, pode, mas na hora que ele pede o silêncio, tem que ser dado o silêncio. Ele não pode falar para as paredes. Tem uma aluna minha da pós-graduação que ela é professora na Alemanha, de inglês. Então, ela dá aula numa cidade bem pequena no sul da Alemanha, se eu não me engano, e ela é brasileira. Então, ela é mulher, negra, brasileira. Brasileira. Nossa. Então, imagina o Na quanto Alemanha. na Alemanha. E assim, ela já disse que eu tô com burnout. Aí a gente tá fazendo um processo. Ela falou: Nossa, não acredito que eu consegui mudar, eu não consegui. Tá indo os perrengues. Mas ela começou a se posicionar em sala de aula, né? Do tipo, tomar de novo. Mas as crianças deixaram ela de uma maneira que ela foi ao chão. E ela falou assim: Mas você é a única professora imigrante aí? Eu falei: Não, tem outra, uma da Hungria, que é uma senhora, tem outra. Então, assim, você entendeu? Que eles sabem onde eles podem pegar. E eles testam, eles fazem muitas vezes para sangrar mesmo o professor. Né? Então, assim, eles não têm mais. Então, por isso que eu falo, a gente culpa muito as crianças. A gente culpa demais os adolescentes. Só que eles não são responsáveis pela educação que eles têm. Eu tinha uma professora amiga que ela dizia que. Vai polemizar isso aqui, mas eu vou dizer. O melhor está em sala de aula. Os alunos. O pior você procura onde está. Porque a educação vem de onde? É o que você falou? Né? Se o aluno é reflexo, ele se comporta daquele jeito, quem permitiu? Quem validou? O pior de tudo é a validação do comportamento. Porque assim, adolescente é adolescente. Ele vai bagunçar, ele vai errar, ele vai chamar atenção, ele vai afrontar. Mas a validação do comportamento é o mais complicado. E aí o É, professor é o inimigo, né? é o inimigo. E assim, e as consequências naturais? Onde estão? Muitas vezes, eu vou tirar o celular dele, no outro dia tá. Quem falou que ia tirar? Quem não foi responsável por manter um compromisso, né, um acordo? É o adulto que cede. É o adulto que cede porque não aguenta a criança chorando na cabeça. Você entendeu? Então, assim, ele é o produto da educação que ele não teve. Aí eu vou ser mais polêmica ainda. Pega lá o pior da sala de aula numa escola estadual. Na sala de aula não respeita ninguém. Ele vai pro outro lado da escola, vai lá pro crime. Por que lá dentro ele respeita? Por que lá dentro regra é regra? Porque ele sabe das consequências. E aí, fora as consequências, tem um fator muito importante, que lá na escola a gente poderia trabalhar também. Não que seja fácil, mas é o senso de importância e pertencimento. O cara entra lá pra facção, já tem tatuagem, o irmão. Lá eles pertencem. Lá ele se sente bom. E aí vai usar o melhor de uma pessoa pro lado ruim da sociedade, coisa que a gente não precisa mais. Então, muitas vezes, é realmente esse fator que a gente tem. As crianças são mais atraídas pelo errado porque não tem referência do que é certo. Né? E a família, né, é muito importante, o sistema educacional é muito importante. Todo mundo tem a parcela de responsabilidade, o professor também tem, né? Mas parece que para tudo só no professor. E tem essa. Não sei se já está tramitando, mas apareceu algo aí dos 25 alunos em sala, né? O máximo de 25 Sim, alunos em sala. sim. Eu nem sei que pé tá. Também não, perdi aí. Mas a gente achou que o celular, a proibição do celular não entraria em sala de aula e conseguiram, Uhum. né? Não sei nem a sua opinião sobre isso, né? Mas uma mudança, eu tenho percebido uma mudança, mas a questão de 25 alunos por sala, eu acho que seria um grande passo, um Grande grande ganho. passo para essa mudança na educação, Sim. né? Fazem tudo em lote, né? A educação, como se fosse. Eles querem humanizar a educação e continuar tratando o professor e o aluno como coisa. Isso, Ainda certo. isso.
E uma professora esses dias perguntou para mim, Aldri, você que está mais tempo em sala de aula, por que você acha que acontece isso e isso? Eu sei porque a educação virou um grande comércio. Massa de manobra, mas no fundo é um grande comércio. Todo mundo ganha em cima disso. Então, se tem 70, 60, 40, 20, alguém está ganhando muito. Sim. Né? E aí a gente está nesse meio do caminho. Né? É, quando você fala a questão dessa gestão da sala de aula, gerir a sala de aula, nos seus cursos, nas suas mentorias, eu já vi que é mais para professora, né? Mas serve para todos os níveis? Fundamental 1, 2, médio? Sim. Tem ferramentas. Eu tento Tá. fazer adaptações, mas Uhum. e é legal que os professores, quando eles vêm para a mentoria online, que dentro da pós a gente tem essa mentoria também. Aí, olha, aqui eu trabalhei desse jeito, Eles vão funcionou, trazendo. vão trazendo as experiências. Tem coordenadores dentro da pós também, porque é uma forma de, olha, aprendo aqui para ensinar lá. Né? Porque o que mais a gente precisa é de práticas novas. Uhum. Único exclusivamente porque o que a gente tinha nem sempre está funcionando mais. Não é porque eu quero inventar, mas são ferramentas simples para trazer o quê? Para trazer mais o aluno perto do professor, dinamismo, o senso de colaboração, de pertencimento, tomada de decisão responsável, autogestão, tudo que está lá na BNCC, só que a gente não consegue colocar em prática. Muitas vezes tem que ser lúdico, muitas vezes tem que ser forma visual para as crianças, porque as crianças... É muito difícil, você tem que me respeitar. Tem uma ferramenta lá na pós e fala, você tem que me respeitar, né? Todo mundo fala, eu quero respeito. O que é respeito? Né? Eu falo, porque é muito abstrato para criança. Tá, me dá exemplo de como você respeita a professora. Quando eu fico quieto, quando ela pede, quando eu abro a porta para ela. Então, faz literalmente, né? Do tipo um cartaz. Gente, respeito é isso. Né? E respeito são pequenas ações. Eu amo a minha mulher, tá? Como que ela sabe que você ama? A ama. O que você faz para demonstrar? Porque o lance é o comportamento que a gente quer. Uhum. Né? Então, você fala, você tem que me respeitar. Tá, como se respeita a outra pessoa? Nossa, não parece óbvio. Óbvio até demais. Só que na prática eles não sabem colocar. Porque eles não têm muita gestão de tempo, de autonomia. A mãe põe o sapato, a mãe pega a mochila, a mãe Amarra o tênis. amarra o tênis. O tempo todo tem alguém fazendo as coisas por eles. Né? E eles chegam na escola cru de tudo. Tinha uma aluna que, no 5º ano, ela... Sempre o lanchinho era pegar pão, comer, aquelas coisas. Aí a gente fez, acho que numa dinâmica em sala de aula, não sei se a gente fez um cupcake, o que foi, que tinha que trazer. E aí o pessoal começou... Ela não tinha habilidade no 5º ano de comer com garfo e faca. E era uma escola particular, né? Aí eu comecei a perceber, isso foi logo no começo do ano, eu comecei a perceber, eu falei, não, tem que conversar com sua mãe, com essa mãe. Aí eu falei, como que ela almoça em casa? Como que é ela mesa? Quando ela janta? Então, é porque eu saio. E aí ela fica com a babá. Resumindo, fomos pesquisar. A babá não queria que sujasse o chão, a menina já tava com... Ela dava comida. Dava na boca. A coordenação motora fina da menina é a Tadinha, mesma babá. tadinha. Aí eu vou punir a menina em sala de aula por ser... Ela era extremamente mais devagar do que as outras, não tinha habilidade de abrir um zíper. A babá fazia tudo, ela quietinha, ia pra escola, voltava. Então nem a mãe da criança tinha percebido isso, porque era babá 24 horas por dia. Uhum. Então, assim, infelizmente, o modelo de sociedade que a gente tem hoje não permite que as crianças aprendam coisas de habilidade de vida fora da sala de aula. Por isso que virou esse gargalo. Porque antes você tinha primos, você corria, você aprendia a perder. Hoje em dia vai aprender a perder Levava uns quando? pedalos. Que hora que você vai ver, mais forte que eu? Aqui eu tenho que ficar esperto, eu não vou comprar briga com aquele lá. Né? Eu preciso aprender a correr mais que ele, pelo menos. Né? Eles não têm mais esse momento. E isso que você falou chama atenção, né? Porque às vezes a gente cobra algo deles que eles não vivenciaram, né? O tempo todo, quase. Que pra gente talvez fosse comum, né? E pra eles é algo fora do comum. Né? De repente, você não conseguiu amarrar o tênis. Não, eu não consegui amarrar o tênis porque eu nunca aprendi a amarrar o tênis. Né? E a gente vai cobrando isso a todo momento e aí vai ficando meio ranzinza, né? E assim, uma coisa que eu tento mudar em sala de aula é a figura do professor como aquele
nada deu certo e ele virou professor. Uhum. E aí, eu sempre acredito que você só segue quem você admira. Se você acha que o professor é um miserável, não deu nada certo, né? E eu que sou professor de geografia, eu sei, professor, o senhor queria fazer direito? E aí virou professor de geografia, né? E eu acho que falta isso também na nossa classe, de trazer o aluno para admirar de novo, dizer assim, cara, eu tô aqui porque eu gosto, eu vivo, eu viajo, claro, nos padrões que cada salário oferece, que cada Sim. normal, né? E é um discurso de muito derrotismo em sala de aula, né? Ah, não, porque tal, que né? Até o menino, professor, o senhor sempre tá feliz? Eu disse, cara, você não sabe como é que tá aqui dentro. Você não sabe como é que tá aqui dentro. Mas assim, querendo ou não, veio um professor de biologia aqui semana passada, um abraço, Reco, e ele falou justamente isso. A alegria de estar em sala de aula. Né? A alegria. Essa semana a menina falou assim: Nossa, professor, o senhor parece coach. Cobra a sessão, né? Então, aí por que você tá falando isso? Não, porque o senhor tem uma energia assim, o senhor vai falando. Eu disse, cara, porque eu tô fazendo o que eu me propus a fazer. Né? Se eu quisesse ter feito outra coisa, eu ia fazer outra coisa. Eu tive, meu Sim, pai ajudou para isso. Né? E esse derrotismo do professor em sala de aula, né? Eu acho que a gente tem que buscar isso também. Né? Eu acho que isso faz parte também de ser positivo de alguma forma, do aluno admirar, e se ele admira, ele segue. Eu estou em sala de aula porque foi um grande mestre da literatura, né, que até hoje eu sou amigo, a gente tem um grupo dos ex-alunos de não sei nem quanto legal. tempo. Essa semana eu falei assim, cara, eu não quero mais participar desse grupo, porque eu tô entrando em depressão, porque era um momento alegre daquela época, assim, né, chamava Companhia Antológica. Ele era Uhum. professor de literatura, montou um grupo de teatro, Olha, e um abraço para os antológicos todos aí espalhados pelo Brasil. E esse cara, eu falo que até hoje ele é meu guru, assim. Né? uhum. Quando eu tô nervoso, assim, tudo e tal, eu mando mensagem para ele, né? Josivan Ribeiro do Monte, professor de literatura, incrível. Então, assim, eu acho que a gente tem que se valorizar. A gente Sim, tem que se valorizar. Eu sei que, infelizmente, a sociedade que a gente vive hoje não é a mesma dos anos 80 e 90. O dinheiro fala muito mais alto do que o seu poder de conhecimento, o que você sabe, o que você pode passar para o outro, né? Então, aquela coisa do remédio e dizer que tá tudo certo, não tá tudo certo, não tá. né? Não tá tudo certo. E tem grandes professores que eu conheço que têm uma situação financeira boa. Trabalham em colégios Aham. bons e assim, mas o lance é a forma que você se apresenta, não somente a Isso, sala de aula, mas a vida. isso, Então você isso. fala, ai, mas eu não ganho para isso. Tá, mas você vai viver 7 horas do seu dia com o cortisol lá em cima, com a adrenalina lá em cima, tá? É sobre você, não é sobre o aluno, a sala de aula. Né? Ai, meus alunos passar batom para ver meus alunos. Não, é para você, professora. Vai se cuidar, né? Vai fazer isso. Eu trabalhava numa escola que eu tive maior salário. E eu, nossa, me sentindo, né? Porque realmente chegou uma hora que não é vantajoso, muitas vezes, para mim, continuar fazendo o que eu tô fazendo. De Uhum. palestra, de treinamento, de dar conta do YouTube, Dá Instagram. trabalho. Dá trabalho, né? Se eu tivesse dentro de uma escola, numa coordenação, eu estaria ganhando muito mais, Uhum. de uma maneira muito mais fácil. Uhum. Então tinha uma época que realmente eu tava tava até acomodada ali, que eu tava Uhum. ganhando bem, com assistente, sala bonitinha, beleza. E aí foi a época que começaram a me chamar para palestrar e tal, né? E ficava, ai, gente, e agora, né? E aí um aluno, professora, você não tem casa em Miami? O que a senhora faz nas férias, então? Se a senhora não vai para Miami? Falei, eu faço qualquer outra coisa, tipo, eu leio um livro, não sei o que lá. Porque assim, eu tava no meu auge de ganhar bem, porque eu tava numa Uhum. escola bem elitizada. Só que Uhum. mesmo assim, Não tava. era outra realidade. Então tem isso, né? Eu ganhei muito dinheiro dando aula particular. Uhum. Chegou uma hora que minha aula particular era preço de uma consulta médica. Eu comecei a ficar Uhum. até meio constrangida por conta disso. Uhum. Aí eu falei assim, nossa, gente, será que eu mereço isso tudo? Uhum. Por ser professora, porque a gente tem essa máxima. Isso, a gente tem essa máxima. Aí eu comecei a entrar nos condomínios, eu entrava pela área de serviço.
os caras que instalar a net, instalar vivo, né? E eu ia lá também. A moça, não, professora, você pode ir aqui na frente. Eu usar outro elevador, né? Mas porque, ai meu Deus, sou professora, a gente tem esse Isso, mindset, que é bonito falar isso, isso. de sempre estar derrotada, né? Quando o aluno falou isso, eu achei engraçado, porque por mais que eu estivesse na minha melhor fase de fazer dinheiro, tinha alguns, né, ou, outros níveis aí, e tá Uhum. tudo certo, né? Escolhi isso. Mas é justamente trazer. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula numa escola e classe social bem baixa, eu estava participando de um projeto na Netflix de tradução. Eles, nossa, a senhora pode trabalhar no Netflix? Inglês pode trabalhar no Netflix também? Eu falei, gente. Né? Uhum. Do tipo, abrir a porta, né? E eu falei assim, olha, provavelmente eu sou a pessoa mais inteligente aqui de que saber inglês, né? E Uhum. foi bem numa época, há muito tempo atrás, né? Que o dono da escola falava, eu te pago não sei pra quê. Ele fala, porque inglês é obrigatório, porque ele falava que era perfumaria da escola. Perfume, geografia, história, É, tudo, filosofia. né? Agora a escola dele entrou em contato várias vezes para o projeto bilíngue, porque agora o bilíngue está na moda. Ah, Aham. então agora o inglês vale a pena, Agora virou comercial. Volta ao que eu falei, né? volta É a como ser. ninguém quer saber se vai a educação é importante. É comercial a São coisa. números. Para o É. Estado é número, Sim, para a rede sim, particular também é sim, número, sim, sim, para todo sim. mundo. Por isso que eu falo, esperar alguém vir estender a mão, olha, faz isso que vai melhorar essa sala de aula. Provavelmente não terá. Então a transformação é muito do professor, né? E eu vim ali para ajudar, e eu mais apanho do que Eu acho que bato. você deve ouvir umas coisas na internet também pesadas, né? Porque todo mundo, professor, deve falar, você tá, saiu de sala de aula, tal, só ganhando dinheiro fazendo isso. Mas vem pra sala de aula com 60 alunos, deve ouvir essas coisas, Nossa, né? o tempo todo. Ó, digital não tem de tanto digital, né? Que a varizes já operei várias vezes e fica muito Uhum. tempo em sala de aula, de pé, né? E o pessoal acha que realmente eu falo por falar, do que é do livro, né? Mas é de prática. E até se eu consigo transformar a vida de outras pessoas, é que não tá tão errado o que eu tô falando, só que demanda assistência, tem que ter alguém ali acreditando em você. Porque a primeira coisa que uma professora, por exemplo, que trabalha comigo, que está na pós, que é mentorada, faz uma dinâmica, faz uma roda de sala, de conversa. Vem a amiga dela, você acha que vai ter? Você acha que vai Isso não vai dar funcionar? certo. Isso não dá certo. Quero ver. Ai, você é boba, eu não perco meu tempo com isso. Então, isso acontece no meu Instagram, mas eu não conheço essas pessoas. Eu posso muito bem apagar o comentário. Uhum. O duro é viver isso em escola, porque isso eu vivi em escola. Eu Ai, você é também. boazinha. Ai, até parece. Ai, eu não trago isso. Ai, eu lembro uma vez que eu fiz tava ensinando aqui, vergonha, né? Ensinando aqui sobre pedras e minerais, né, para as crianças. Uhum. E aí eu fiz uma dinâmica lá que o mineral era limpinho, a gente fez com chocolate e a pedra tinha alguns fragmentos, fragmentos, aí a gente colocou um farelinho de arroz, lá no chocolate, para eles verem o que era Tentar chegar mineral ali. Uhum. ali, né? Então, assim, foi muito legal. Ah, gente, eu comprei o pior chocolate que tinha. Sabe aquele chocolate? Não é sobre o Aquele de chocolate. vela, gosto de vela. Nem deixa as crianças comer depois que eu falei. Depois eu acabei dando um sonho de voz pra cada um, gente, porque esse Uhum. a gente colocou muita mão. Você entendeu? Mas era questão de, eu não ganho pra isso. Eu não vou fazer isso. Tá bom, eu não ganho pra isso. Mas eu gastei R$ 10 com chocolate e não gasto 300 bebendo no bar de final de semana de Uhum. desilusão. Então você faz escolhas o tempo todo. E nenhuma profissão é fácil o Não tempo é. todo. Não é. E a gente olha sempre. Claro, a gente vive nesse meio, mas toda profissão. Virou trabalho, é difícil. Virou trabalho, é difícil. Né? É, e aí, quando a gente pensa nesse. Eu gosto da questão da hierarquia, assim, né? Quando a gente fala na hierarquia, muita gente pensa que em autoritarismo em sala de Uhum. aula, né? E ao mesmo tempo a gente não existe nenhum lugar na sociedade que não tenha hierarquia de alguma forma. Né? A gente não vive na anarquia, a gente não vive algo parecido com isso. Então, assim, a sala de aula, ela é o reflexo, você falou isso, né, da sociedade que a gente vive e ao mesmo tempo, o Mário Sérgio Cortella fala isso, é o primeiro lugar, muitas vezes, que ele entende o que é hierarquia e que ele ouve um não. Uhum. Né? É o primeiro lugar. E aí esse é o desafio, né? É. E vai chorar, viu? Ouvir não dói, gente. É. Deixa eu avisar. Já quem nunca não tomou, né? E eu falo, fazer a criança chorar é diferente da permitir a criança chorar. Não, eu gosto de você, eu vi o que você disse e a resposta é não. Continua sendo não.
né? E qual é o lance todo mundo literalmente confunde autoridade com autoritarismo. Uhum. O lance é tudo do meu jeito, e às vezes você pergunta até pro professor, por que não podia fazer de outro jeito? Porque era perigoso, porque não dava tempo, porque você não queria. E muitas vezes é porque ele não queria. E pronto, acabou. Tudo bem, é o jeito dele. Mas ter autoridade em sala de aula, eu ouço você, eu vejo você e eu decido. Pode ser que em um outro momento, tá tudo bem a sala de aula dar alguma opinião. Eu lembro que quando eu trabalhei nessa escola bilíngue, eu fazia centros de aprendizagem, e eu, lógico que era mais fácil, porque tinha menos aluno, tinha 25 alunos, né? E ela falou assim, nossa, mas eles trabalham sozinho, quinto ano, autonomia, né? Eu falei assim, Desculpa, centro de aprendizagem é o quê? Pra galera saber. porque tem hora na sala de aula que você quer dar foco em algum assunto que é mais importante. Tá. Então, quando você faz centro de aprendizagem, você divide a turma, por exemplo, na aula 1, você dá 5 aulas por semana, para ficar mais fácil. Tá. Na aula de segunda-feira, essa turma lê esse texto. Tá. Na aula de terça-feira, vocês vão pintar isso aqui. Tá. Na aula de quarta-feira, vocês vão montar isso. Então, você roda. Quem fez segunda-feira, vai para terça, da entendi. terça vai para quarta. Estações de... estações de Entendi, aprendizagem, entendi. Porque se uma estação é mais difícil ao gargalo, é aquela estação que você senta e você vai ficar com as crianças que é o conceito que eles tiveram mais dificuldade. Legal. Né? Então, assim, às vezes fica pesquisa, do tipo, sinalize tudo que é verbo, o que você leu disso aqui que não entendeu. Aí, no primeiro dia, revisa aquele texto, faça um resumo, né? E assim vai. E ela falou assim, nossa, as crianças, dificilmente elas recorrem para você, né? Aí eu falei, Ela falou assim, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, também agora eu não sei. Eu achava que era bom, né? Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, na sexta-feira a gente vê o quanto eles aprenderam sozinhos. O quanto eles aprenderam do tipo, sendo autônomo, né? Que é quando a gente fala da gestão de sala de aula, de você ter autoridade, mas não ter autoritarismo, é isso. Quando eles tinham alguma dúvida, que o amigo que já fez aquela citação não soube ajudar, ou se na parede não tinha descrição, porque eu deixava por escrito o que era, porque eles vinham, professor, o que é para fazer agora? O que é para fazer, professor? Eu falei, tá a descrição do seu centro ali. Você lê. Assim que você lê, e ainda tiver dúvida, eu posso te responder. Porque senão a gente dá tudo de mão beijada. Porque não processa, eles têm que buscar, eles têm que ter interesse de buscar informação também. Dá um trabalho, que você tem que montar os 500, você tem que deixar tudo certinho. Mas olha a autonomia, você não precisa fazer isso todo dia. Você faz isso uma vez por mês, cada bimestre, para fechar, para ser uma avaliação formativa, dependendo do formato da escola. Né? Mas, tipo, quando a gente fala de protagonismo do aluno no processo de aprendizagem, não é que ele pode fazer o que ele quer. É a intenção dele buscar as informações também. Porque senão fica muito de mão beijada, muito mamamã. E isso o cérebro não processa, que é a última forma da gente aprender, que menos retém atenção, é a forma falando. E é o que a gente mais faz. Dá trabalho? Dá. Né? Aí depois eu peguei e falei assim para essa mentora, essa tutora, né? Falei, olha, se a senhora quiser vir aqui na sexta-feira, na verdade era online, ficou uma câmera minha lá, ela ficava o dia inteiro vendo minha aula. Ela no Canadá e eu aqui no Brasil. Aí ela falou, na sexta-feira eu vou perguntar para cada aluno o que eles aprenderam em cada centro. Pode ser? Eu falei, pode. Aí ela perguntou, o que vocês aprenderam? O centro 1, o objetivo era esse. Vocês conseguiram? Conseguiram. Eu não consegui muito, mas eu entendi que eu não consegui muito. Você entendeu? É a criança saber o que ela é responsável por aprender. Que é isso que é envolver, né? Aí eles falam, tinha autoridade na sala de aula? Tinha. Só que não era abre, fecha, senta. Isso é muito do autoritarismo. E ninguém gosta de ser mandado. Ninguém. E a criança e o adolescente, não tô falando que não tem que ter ordem. Ordem, literalmente, ordem de organização. De processos. Porque a empresa tem processo. Sim. E tudo é preparar para o mundo lá fora. Mas ninguém gosta de ficar recebendo ordem o tempo todo. Né? Até com meu marido eu pratico disciplina positiva. Às vezes ele fala assim pra mim, você não falaria assim com os seus alunos? Eu falo, meus alunos não têm barba branca, nem pesam 120 quilos pra parar. Né? Porque a questão que a gente às vezes dá escolhas pra criança, não é porque a gente é permissivo, porque a gente tem que decidir o tempo todo em sala de aula. E eu dou escolhas do que é confortável para mim. Porque virou meme, né? Disciplina positiva. Você quer ir pra escola, você quer ir pra Disney, você quer fazer isso ou isso? Vai ter que fazer os dois. Você quer fazer a lição de casa antes de tomar banho ou depois de tomar banho?
Mas não é, você não vai fazer lição de casa. Você vai jantar agora aqui comigo, com seu pai, você vai esperar seu irmão chegar, mas você não vai deixar de jantar. Então, a gente dá um pouquinho de poder para a criança, porque a gente sabe que ela precisa aprender a escolher as coisas. E muitas vezes, do comportamento errado, meus alunos vinham falavam, a professora fez uma escolha errada, né? Eu falei, fez uma escolha errada. Ao invés de você fazer isso, o que você poderia ter feito? A professora poderia ter esperado, porque eu estava muito brava naquele momento. Eu falei, que é alfabetização emocional. O que eu faço com o meu sentimento? O que eu faço para digerir tudo isso? É uma longa trajetória, né? Mas não é que é impossível. É começar a colocar. Mas essa colocação aí foi muito legal, a questão de... Eu vinha com isso na cabeça quando eu sentei aqui, da coisa da permissividade e tal, né? Você até quer ir pra aula, quer ir pra Disney, né? Eu vi isso em algum momento. Você conseguir gerir dando a possibilidade de escolha, mas dentro do objetivo final que você quer. Quem coloca as opções é o adulto. E aí o que se perde é isso, né? Dá as opções. Você não dá nem opção. Você quer fazer o quê? Você quer fazer o quê? Aí não consigo mais lidar com esse meu filho. Você vai falar isso na frente do filho? Não sei mais o que eu faço com ele. Na frente da criança que tá te dominando? Espera aí um pouquinho, meu filho. Vai ali jogar esse papelzinho lá no lixo. Ó, tô com muita dificuldade. Você pode me dar uma dica porque em casa eu quero que ele tenha um comportamento melhor para refletir aqui na sala de aula. O que eu posso fazer? Né? Por exemplo, a gente fala muito de delegar funções para as crianças em casa, para ajudar na responsabilidade, tudo isso. E não é feito. Né? Eu lembro uma vez que eu falei para uma criança limpar o que ela derrubou, né? Que eu comprava do meu bolso, que todo mundo falava que eu era boba, mas aquela pazinha... Eu comprei e durou 20 anos. Sabe aquela pazinha com... É um investimento. É um investimento, do R$1,99. É uma pazinha pequenininha, com uma escovinha e uma pazinha pequena. Então, o apontador caiu, aí pede para uma criança limpar aquele apontador. Nossa. Pega um, põe na mão, cai 20. Aí o outro vai tentar ajudar. Então, assim, por isso que a gente fala de modelar. Gente, vai ter a hora que vai derrubar as coisas em sala de aula. Aqui atrás tem essa escovinha, pega ali e coloca. Aí eu derrubava uma coisinha, vem aqui, vê como faz. Beleza, beleza. Então, quando acontecer, o que a gente faz? Isso. Aí uma aluna derrubou as coisas na sala de aula e falou, tá tudo bem, não vou gritar. Tá tudo bem, só limpa. Qual é a consequência de sujar? Limpar. Vai limpar. Se eu gritar com ela, falar que você não presta pra nada e ela limpar, o que ela aprendeu? Aprendeu que eu sou uma doida que ficou gritando à toa. Ou que só vai limpar quando alguém gritar com ela, né? E assim, o que aconteceu? Aí a mamãe veio e falou assim, olha, eu queria falar pra senhora que eu não pago mensalidade da escola pra minha filha limpar a escola. Falei, que bom, porque não é pra isso mesmo que a senhora tá pagando. A senhora tá pagando pra ela aprender, que ela tá fazendo. Ela não limpou a escola, ela limpou o que ela derrubou. Tem uma diferença muito grande. Né? Eu falei, aí ela, porque ela falou que você a fez limpar a sala de aula. Eu falei, não, foi essa situação, vamos chamá-la aqui para ouvir dela? A criança contou certinho o que aconteceu. Eu não duvido que a criança tenha contado errado. Provavelmente, né, que eu faço uma suposição. A mãe deve ter ouvido de travessado em algum momento e foi lá descontar a raiva em mim. Já subiu a raiva, né? Fez varrer. Fiz varrer. Era uma buchinha lá, né? Assim. Mas são desafios que a gente enfrenta na sala de aula todo santo dia. Né? Aí que você fica mais forte, você fica mais segura para responder o pai e a mãe. Né? Que toda profissão ainda tem. Né? A gente está vivendo num gargalo, e eu acredito com essas mudanças de tirar o celular, de número de alunos por sala de aula, tende a melhorar. Porque eu falo que nós sustentamos a sociedade. Se a gente levantar, a sociedade cai. Se está sendo delegado toda a educação de todos os alunos para a gente, é muito poder para a gente, né? Do mesmo jeito que é muito dever. É verdade. Então, eu acho que uma hora eles vão parar e ver que não está dando mais certo. Né? Eu acho que já começaram alguns movimentos. Eu acho que já começou um movimento de perceber que tem que mudar. Pelo menos isso já é um começo. Né? Essa do celular, essa semana, quando eu chego em sala de aula, aí eles estão com aquelas cruzadinhas de preencher. Aí essa semana perguntou assim, professor, a crise de 29 gerou a quebra
Aí, da Bolsa de Valores. Isso, da Bolsa de Valores, professor, muito bem. Então, assim, eles estão buscando outras coisas sem o celular. Isso está sendo um avanço gigante, né? Tá sendo da melhor forma? Também não sei. Também não sei. Se foi a melhor forma, a lei não pode usar, tal, talvez a gente poderia ter feito isso em sala de aula, mas não conseguimos fazer, né? Sim. Não conseguimos. Alguém veio e ajudou a gente, né? Os fins justificam os meios, Isso, digamos. de alguma forma, né? De alguma forma. Então, assim, eu acho que já está sendo olhado para a educação, né? De outra forma. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção foi a questão da Alemanha, da sua aluna, né? A gente acha que é só no Brasil que tem esse problema em sala de aula, né? E a Alemanha é um país desenvolvidíssimo, né? E a gente acha, não, é só no Brasil que acontece essas coisas. E não é, né? A realidade do professor no mundo, né? É, na verdade, a realidade do mundo para o professor, né? Boa, Porque o boa. mundo. E assim, lá, como ela ensina inglês, ó, por mais que inglês talvez não seja tão valorizado ainda, né? Mas a gente fala, para conseguir um emprego bom, se você for youtuber, você vai no Oscar, não sei se é. Porque o professor também tem que saber vender um pouquinho a matéria dele. Vender. Eu acho Aham. que a gente falta um pouco disso, de motivação, de vender. Ah, onde eu vou achar, aprender geografia? Não sei, se um dia o avião cair, você estiver lá. Não sei, de alguma forma tem essa parte lúdica também que a gente Uhum, tem que uhum, trazer as crianças para um pouquinho da atenção, né? Porque eles vão para a escola para socializar. A gente que vai para trabalhar. Então são objetivos diferentes, uhum. né? E ela falou, e essa mentorada fala, para eles não têm interesse nenhum de aprender inglês, porque eles jamais vão sair da Alemanha. Aliás, aprender inglês muitas vezes é ofensivo para eles. O nacionalismo europeu, né? Então, assim, e ela falou assim, já é isso que eu entendo muito, porque são crianças que já estão em casas de crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Porque lá na Europa e nos Estados Unidos, o que pega muito também com as professoras, e como eu faço parte da PDA, a gente sempre tem os encontros que parecem as professoras da Índia, do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, do mundo inteiro. O consumo de droga também é grandíssimo, Altíssimo. é alto lá Uhum. também. Então tem muitas crianças que estão sem família, estão em abrigos por conta disso. Então quando a gente fala que a sociedade está doente, é como um todo. Né? Tem alunas, crianças que eu trabalho junto que ficaram trancadas o final de semana inteiro porque a mãe saiu sábado. É aquelas coisas que a gente já sabe da situação. Então, assim, a gente fala que às vezes é um Ctrl-C, Ctrl-V. A situação é a mesma. E o que eu trabalho com ela é praticamente o que eu trabalho com todas as professoras, mesmo ela estando lá fora. Né? Que foi a conexão. Uma das estratégias foi, ela falou assim, no próximo dia receba-os todos na porta, falando o nome de cada um. Faz uma dinâmica de aquecimento, coisa super simples, antes de começar a sua aula. Na hora de ir embora, dê um abracinho em cada um, coloque pelo menos a mão aqui no ombro. Foi ótima aula hoje. Hoje você me ajuda bastante. Eu adorei a hora que você expandeu aquilo. Que é encorajamento, que é o reforço positivo. Porque muitas vezes os alunos só têm a nossa atenção quando a gente vai chamar a atenção, que é pro negativo. Então, na cabecinha dele, computa o quê? Que o positivo, certo, é que nem a gente, né, como ser humano. Uhum. Se você apaga o boleto no dia, não tem desconto, mas se atrasa, tem a Ah, multa. sim. Então, eles só são vistos quando eles estão fazendo alguma coisa errada. O que eles computam? Fazer errado, eu sou visto. Então, deixe que seu aluno perceba que ele é visto também no momento de acerto. Né? Tem, até às vezes alguma professora fala, mas ele não acerta em nada, não tem momento nenhum que ele faz alguma coisa boa para eu reconhecer. Então eu falo, adorei que você veio para aula hoje. Nossa, a aula fica bem melhor quando você chega. Qualquer coisa. Eles precisam entender que eles são vistos também somente por existir, não só quando fazem as coisas erradas. Porque senão computa o quê? Vou deixar de fazer errado para ser Pra chamar a visto. atenção. E o que? A base do pertencimento à importância é o que nos rege. Por isso que tem cara de 40 anos que tem o carrão, porque ele quer pertencer a um lugar que ele foi excluído em algum momento da vida dele. Então é muito importante a gente fazer esse reforço positivo, tudo isso. Né? Porque no final de tudo, a gente lida com o ser humano. Uhum. E as necessidades são as mesmas. Você falou de chamar a atenção, né, da nossa disciplina, vender a nossa disciplina. Esse final de semana eu assisti um filme, ele ficava aparecendo para mim lá no catálogo, aparecendo, e eu nunca tinha assistido. E parei para assistir Como Vender a Lua. Ah,
eu assisti no cinema. Muito legal aquele filme. E aí eu fiquei pensando, você falou isso e no mesma semana que eu não consegui assistir todo de uma vez, que eu acho que tem 2 horas, eu fiquei assistindo uma série, virou uma série. E aí a menina chegou no 3º ano e falou assim, professor, eu fui colocar minha meia calça esses dias e lembrei do senhor. Aí a menina, sala de aulas. Calma, gente, deixa eu explicar. Lembra que o senhor falou na Revolução Industrial que os primeiros produtos que saíam para durar muito tempo? E um videozinho pequenininho, as primeiras meias, né, para as mulheres usarem, a propaganda era amarrava um carro no outro assim e a meia puxava o carro rebocando o outro. Então as meias feitas para durar e tal. Aí depois entenderam que não, a gente tem que fazer uma para eles comprarem 1000, né? E aí ela falou, nossa, professor, eu lembrei na hora quando foi colocar. Então assim, significância do que a gente faz em sala de aula, né? Eles têm que levar para a vida. Tem, né? eles têm que fazer relação com o mundo deles, né? Isso. E a minha disciplina é privilegiada com isso, né? A geografia, a geografia a todo momento. Os meninos falam, professor, tudo isso tem uma história para contar. Eu disse, cara, eu já estou há 23 anos em sala de aula, tem muita história, assim, né? Muitas vivências, né? Muitas vivências. Graças a Deus eu tive a oportunidade de viajar, assim, conhecer alguns países e eu vejo que a geografia é incrível. Olha, a paixão, né? É incrível, em todo lugar. Qualquer lugar que você sentar, você consegue contar a geografia facilmente, assim como história. Né? Você coloca foto para as crianças de viagem sua? Eles piram ou não? Você não... Eu não gosto muito de colocar assim. Né? Hoje eu tenho colocado mais por causa do podcast, mais coisa relacionada ao podcast. Mas das minhas viagens, então eu sou meio privadão, assim, com essas coisas, né? Mas eu ando muito de moto. E esses dias eu vinha na moto assim, eu vinha pensando, cara, eu acho que eu vou começar a fazer uns vídeos e umas falas em cima da moto, das paisagens que eu tô vendo, das coisas que eu acho que vai ser a geografia na moto, assim, sabe? Sim. Eu pensei nisso, assim, de trazer um canal, menos da minha vida, mas do cotidiano, assim. Mas, e quando eles perguntam, eu vou usar pra quê, né? E aí eu já trago, eu já levo pra eles, assim. Vai lá, quando você saiu de casa hoje, você entrou em quê? Ah, professor, eu entrei num carro. Beleza. Esse carro é elétrico? Não, professor, não, eu não tenho dinheiro pra comprar esse carro. Ah, você não tem dinheiro pra comprar esse carro elétrico. Vamos lá, então carro elétrico. Então, assim, já vai trazendo pra gente ir, né? Tem uma turma lá que eu peguei do 1º ano, eles vão saber qual é a turma. Professor, como é que você escolheu a gente ser a turma que dá mais trabalho? É a turma que você dá mais trabalho. No chat de GPT, qual é a pior do brincadeira? E aí, mas assim, eu gosto deles, assim, do desafio, de tentar, porque assim, você dá aula para quem já, tudo que você fala tá ali conectado, é legal, né? Sim. É massa, é top, mas senão vira curso de inglês, né? Com 4 alunos em sala de aula, é maravilhoso, né? Mas o desafio tá aí, de você ter aquela sala de aula realmente desafiadora e você conseguir, né, trazer para você. Mas foi meio apaixonado o discurso, assim. A gente fala que nem sempre a gente tem essa sorte de ter sala de aula boa, mas a gente tem a responsabilidade de transformar um pouquinho melhor, né? Às vezes. E é a paixão de dar aula, de passar o conhecimento, né? Eu, às vezes, eu colocava algumas imagens, algumas fotos do tipo, olha, gente, você acredita que eu fui na lanchonete em tal lugar, falaram assim, foi um indiano que atendeu e eu contava história. Sabe, a gente vai aprender sobre esse pronome hoje. Ou seja, o professor precisa viver, o professor tem que ter uma vida ativa fora isso. Para trazer um pouco de história, de bagagem para a sala de aula também. Então, assim, tinha uma época que eu me via. Qual foi a última vez que eu fui no teatro? Qual foi a última vez que eu fui ao cinema? Qual foi a última vez que eu li um livro fora, sem ser educação, para... Sabe, a gente precisa se alimentar. Né? O nosso viés criativo é tão importante, a gente é né? No dia a dia, a gente é engolida por tudo isso. Porque o menino vai estar passando férias lá em Miami, né? Vai estar lá em Miami. E ainda bem que eu tenho um livrinho aqui para ler. Mas essa é a máxima, né? De cuidar da gente, cuidar da nossa história, da nossa família. Por exemplo, o nome da minha cachorra foi uma votação de um 4º ano. Que nome que eu ponho no meu cachorro? Aí eu mostrei a foto da cachorra, e a professora, parece com uma paçoca. E todo mundo votou na paçoca, e hoje ela é paçoca. Então, por que paçoca? Para os meus alunos escolherem. Então, assim, ela foi na escola, todo mundo...
Uma vez eu falei pro meu marido, leva no finalzinho do dia, deixa ela lá na frente da escola. Ele foi me buscar num... E aí todo mundo passou a mão na paçoca. Aí tudo, ai gente, a paçoca falou que hoje a matéria é muito difícil, hein? Todo mundo tem que prestar atenção. Aí fazia um videozinho, paçoca, a matéria de hoje é difícil? É, né? E assim, eu colocava o biscoitinho assim pra ela. É, os alunos têm que prestar atenção. Aí, gente, ó, a paçoca tem um recado pra hoje. Aí eu colocava, passava assim no meu celular. Ai, se a paçoca falou que é difícil. Você entendeu que a gente vai ali usando as armas que a gente tem, né? Aí qual é a vantagem disso tudo? Ah, eu ganho a mesma coisa que você é boa. A vantagem é que eles prestaram atenção na aula toda. Eu não me estressei, foi fácil, foi mais tranquilo, né? E a conexão, as coisas que a gente... Todo dia a gente tem um leãozinho ali, né? Pra matar. No final das contas é criar vínculo, né? Mesmo com essa passagem, com essa correria, criar vínculo. E tinha uma professora amiga que dizia, sem toque físico. Ela falava para os alunos, sem toque físico. Aí eu brigava com ela, como é que você fala isso? Não, não quero que me toque, não quero que aluno... Né? Mas, no final das contas, você tem que montar estratégias para criar vínculo com esse aluno. Porque eu tô com o 6º ano. Faz tempo que eu tô tentando sair do ensino fundamental e agora ela não pega. E aí eles vêm assim do 5º ano, né? Tudo com, né? Todo aquele negócio e tal. Aí eu disse, cara, que desespero na cabecinha dessas crianças. Porque assim, sai do 5º ano, tem 3 professoras, 4 professoras. Aí tem 12 professores. Alguém ensinou, preparou como organiza o caderno, como faz as coisas? Não. E é isso. E aí, eu que já acostumado médio cursinho, lá no caderninho dele. Isso. E aí, eu disse assim, ó, isso que você falou é exatamente isso, né? Pega uma matéria para cada disciplina, e você coloca o nome do professor. Quando ele entrar em sala, você vai anotar nessa área aqui. E o próximo, nessa área aqui. Ah, português que escreve mais, geografia escreve mais, deixa 2. Aí você escreve nessa aqui. Uma vez, minha lição de casa, eu dei um saquinho de pasta, né? E uma folha de sulfite. A lição de casa é colocar essa folha de sulfite 10 vezes nesse saquinho, tá? Porque todo dia... Do tipo, gente, eu tinha quase um ataque cardíaco, porque a gente pegava saquinho, pra gente é super fácil colocar uma sulfite, né? E aqui, às vezes o saquinho, e aí o pai e a mãe lá fora na escola buzinando, a fila que não tava pronta. Aí um estresse todo final de aula, porque eu dava 3 minutos para organizar o material e ir embora. Eles não sabiam. Era o 6º ano, eles não sabiam colocar a folha. Não sei se as professoras dos outros tempos faziam para eles. Mas a gente tem que ver o gargalo onde tá ali, né? Eu lembro que uma vez foi aula de como abrir a garrafa. Porque a mãe compra aquelas garrafas que aperta um botão e explode tudo, né? E aí eu falei para a escola, falou, se a gente puder mandar um aviso para normalizar essas garrafinhas, só tem identificação, porque a gente modela como essas crianças abrem. Era um infantil, a mãe comprou uma garrafa enorme, a criança não dava conta de abrir, eu tive que ensinar ela a segurar com o joelho para abrir a garrafa, porque toda vez ela abria e derrubava na sala de aula, e eu perdia a paciência com a criança, eu acho que tinha uma dispraxia ali também, né, mas não tinha treinamento. Eu falei, mãe, eu sugiro fortemente que a senhora veja a forma dele abrir e fechar a garrafinha, porque ele tem derrubado na sala de aula, a gente já montou estratégias. Então, é olhar além do conteúdo, entendeu? Além do conteúdo pedagógico. Aí todo mundo acha que é mimar a criança, mas às vezes ela ficou 3 minutos ali para abrir a garrafinha. Tô falando isso porque o caso é real. Aí você já modelou o primeiro exercício. Você já falou como tinha que fazer. Aí essa criança senta, não entendeu o primeiro exercício. Ela não vai pro 2, ela vai pro 3. Já perdeu, como diz minha mãe, já perdeu o fio da meada. E às vezes não é o pedagógico, né? Porque são várias nuances dentro da sala de aula. E essa parte do 5º ano pro 6º, eu acho é muito sofrido para eles, porque ninguém avisa, né? Que nem casamento. Na minha vez, ninguém avisou, tô brincando. Eu falo que nessa reunião que eu vou fazer, não sei bem a data da reunião, eu nunca sei as datas, eu vou falar para as mães não mandarem todas aquelas canetas. Sim. Porque agora eles compram um negócio que tem 455 canetas dentro. Aí eles vão colocando em cima da mesa, aquilo vai caindo, aí pega a caneta, cai, a caneta azul, verde, amarela, preta e vai... É uma coisa simples, mas que se você não chegar para a mãe e dizer assim... Eu quero mais. Fulana, não manda não, por favor. Quando for a aula tal X que vai usar essas canetas, aí ela vê no horário lá o dia e traz, né? Porque, nossa, é uma confusão. E a garrafa, você falou, eu disse que eu vou comprar um pano e deixar na bolsa.
Porque toda hora derruba. Professor, posso ir lá fora pegar um pano? Porque derrubou. Professor, posso ir lá fora pegar um pano? Que derrubou. Né? Então, e a dinâmica de sala de aula, eu falo sempre, só sabe quem está em sala de aula. Piscou, já foi, né, o negócio. Isso. É porque aí diz, não, é tranquilo, tem 2 férias por ano. Tem. Tem isso, tem aquilo. Quando tem feriado, vocês também têm feriado. É fácil demais, é bom. Só sabe a dinâmica de sala de aula quem está em sala de aula. Quando a gente fala de liderar pelo exemplo, que é uma ferramenta da disciplina positiva, por exemplo, começa a ficar mais fácil que seus alunos começam a tratar uns aos outros da forma que você os trata. Então, aí começa, por exemplo, de derrubar alguma coisa, de um estar prestativo ali para ajudar, você começa a fazer a sala de aula colaborativa, né? Por isso que o professor tende a ser menos importante ali para resolver todos os problemas, né? Até o lance da alfabetização emocional. Um aluno começa a perceber que o outro já está ficando bravo, já está saindo da caixinha, já começa a ajudar o aluno, né? E aí a gente vê que pode melhorar, mas nunca vai ser tranquilo, nunca vai ser do tipo, olha, não preciso estar de olho nas crianças. Eu não vou precisar pensar em estratégia nova, por exemplo, do pano, você está sempre ali renovando todo o repertório, né? E é uma magia também, a mágica de ser professor também, né? Porque não é fácil. É malabarista, né? É malabarista. Mas no final das contas, é gratificante a sala de aula, né? É gratificante. E nesses seus cursos que você tem muito feedback do que está dando certo em sala de aula. Sim. Elas mandam para você, pô, deu certo isso, deu certo aquilo. E aí você vai replicando. Você tem alguns exemplos assim? Eu preciso me atentar em até postar isso mais, né? Tem que pedir, lógico, a autorização das professoras. Mas um que me fez chorar foi uma professora falando, foi o primeiro ano que eu não saí da sala de aula me sentindo derrotada. Que eu perdi. O primeiro ano que eu olhei para trás e falei, nossa, valeu a pena. Olha. Que a sala de aula era a pior da escola que ela tinha recebido com os alunos que já tinham problemas de comportamento. E todo mundo, nossa, o que você fez? O que fez? O que mudou tanto? Né? E, na verdade, foi mais ou menos o estudo de caso da minha vida ali, né? Que eu peguei várias vezes essa sala de aula que ninguém mais queria. Aliás, fui parar em outro estado, porque eu fui pegar uma sala de aula que nem quem morava no estado. Nossa. Só eu não sabia, né? Mas tudo bem. Guardamos pra você essa sala. Seja bem-vinda. Nossa, que corajosa. Por quê? Sabe assim, do tipo, né? Mas ela teve essa sensação, né? Que nem essa professora na Alemanha. Jéssica, foi muito melhor do que da última vez, né? Nossa, valeu a pena. Quando você ouve valeu a pena, aí você vê que faz sentido as coisas, né? Porque também não é fácil para mim, porque eu acabo puxando muito da responsabilidade por transformar vidas. Porque a minha ideia nunca é só melhorar a sala de aula. É que a professora também tem um ganho de qualidade de vida. Porque foi justamente o que a gente conversou aqui o tempo todo. O professor que não trabalha também no autocuidado, no desenvolvimento pessoal, ele não vai conseguir ser bom no trabalho dele. Mas não é só que é professor. Hoje tem muitas empresas que contratam pessoa que faz esporte. Se não faz esporte, já tá ali. Você pratica algum esporte? Não. Então tá bom. Não passa um processo seletivo. Porque quer funcionário bombado? Não, mas a pessoa que pratica esporte tem uma regulação emocional melhor. Fica menos doente, é uma pessoa mais equilibrada. Então tá na hora da gente, como professor, começar a olhar a nossa comunidade com carinho também, um estender a mão pro outro. Né? Porque é um ringue de rivalidade, muitas vezes, na escola. Né? Por exemplo, o grupo da pós sempre é aberto. Né? É aberto com as professoras lá, toda a turma tem um grupo que fala, gente, quer reclamar? Quer xingar? Xinga aqui, manda um áudio aqui. Porque a gente vai saber o que você está passando. Não fala com a amiga, às vezes, da escola. Não fala com o marido não sabe como é sala de aula. Vem aqui, então, o lance é trazer essa comunidade, independente de país, de estado, porque as dores são as mesmas, né? Então, vem aqui, a gente compartilha junto. Tem as dores, que tem dia eu falo, nossa, o que eu respondo para essa professora? Teve um dia pra uma que eu falei assim, meu amor, toma um banho quente, lê um livro, que amanhã a gente conversa. Porque na hora não dá pra falar. E assim, qual foi a pior dor dela? Foi a pessoa que trabalha com ela, não foi sobre criança. Não foi sobre família. Você acredita, Jéssica, que foi lá na direção falar isso de mim? Eu falei, acredito.
E aí, no outro dia, você vai ter que falar para essa pessoa. Aí também tem a comunicação não violenta dentro da pós. Você vai usar tudo na primeira pessoa, você vai falar o que você sentiu, pega a responsabilidade do sentimento para você, porque é tua mesma, né? A outra não me fez sentir assim, eu me senti assim. E fala para ela o que você desejaria. Eu desejaria que tivesse mais honestidade, que você trouxesse para mim primeiro. Ela achasse que eu fiz, ela ficou branca. Eu falei, e você? Ficou como? Aí eu me senti ótima. Então vamos focar em você? Porque você tem todo motivo para sentir ótima, porque ontem você foi dormir com enxaqueca, se sentindo pior por causa dela. Ela falou assim, eu falei para ela, o que ela fez diz muito mais sobre o caráter dela do que o seu. Mas não é comprar qualquer briga, mas a gente precisa também aprender a se defender no dia a dia. Né? Porque senão a gente vira um alvo fácil de todo mundo da escola. E a comunidade escolar tem as glórias, mas também tem as dores. Então, é esse autocuidado, essa autogestão, que vai além da sala de aula. Nunca para ali. Né? Nunca para no livro, na página, né? Então, assim, é um mover. Agora eu estou montando outras comunidades, porque a professora termina pós, mas quer continuar o contato. Então, a gente faz clube do livro, né? Eu me converti há pouco tempo. Então, tem muitas professoras que são cristãs, também entram para pós. Né? Então, assim, tem uma vertente já de... Não que só seja professora cristã, mas se quiser para a gente conversar sobre educação mais direcionada à palavra, alguma coisa que dê para encaixar. Né? Então, tudo isso são subprodutos que eu nem sabia que tinha necessidade. Nem sabia que tinha essa urgência. Mas tem porque a gente começa a conhecer mais. Eu achava que era uma realidade só minha, né? E hoje a gente vê que não é. Então, ainda bem que é o viés positivo da internet que a gente consegue se comunicar. Essa facilidade. Você falou na educação cristã, o João e o André, que trabalhamos no podcast, a gente dá aula na escola adventista. Olha que legal. Que é uma visão cristã de cidadania, de responsabilidade social, tal, de alimentação, eles têm um cuidado com a alimentação, é bem interessante, assim. Nos dias de hoje, nessa correria, né, a escola também com essa responsabilidade, né? Então, é bem interessante. Eu nunca tinha dado aula em escola. Eu já tinha dado aula em escola confessional, mas era só o nome confessional, assim, né? Era só o nome confessional e não praticava nada. A escola adventista é confessional e pratica bem, sim. Zuzi, mas assim, falamos um monte, né? Muito legal. Ficaria a tarde inteira aqui, a noite toda aqui, né? Eu falo que a galera que vem aqui sempre fica o podcast número 2, né? Vem o 1 e tem que ter o 2. Tem que ter o 2 pra gente bater papo, né? E levar informação boa pra galera. Mas assim, se você fosse deixar de resumo, assim, da disciplina positiva, o que você deixaria de mais importante, assim? Eu tô... Difícil, né? Chamamos universitários. Eu vou falar uma frase que não é minha, que é da doutora Jane Nelson, que ela pegou toda aquela psicologia adleriana, colocou na prática, porque era mãe de 8 filhos e corria atrás das crianças com cinta. Ela fala muito. E hoje ela é uma referência de disciplina positiva. Ela fala da onde tiramos a ideia maluca, que para fazer uma pessoa se comportar melhor, primeiro a gente precisa fazê-la se sentir pior. Isso é sobre a punição e também sobre recompensa. O certo é certo porque é certo. E o que é errado, a gente vai corrigir. Mas a punição nunca evolui, muitas vezes. Faz perder a vontade de fazer o correto da próxima vez. Então, para fazer o certo, eu não preciso levar minha criança a se sentir mal. Porque ela vai se sentir mal, ela não vai ficar brava com a pessoa que deu a punição. É com ela mesma. E a gente sabe a dificuldade que a gente tem para tirar esses nozinhos internos de não se sentir bom o suficiente. Ô, João, aí já dá um corte, viu, João? O negócio aí vai bombar. Que bonito aí, eu fiquei até emocionado. E a gente vai se questionando, porque eu tive uma educação, né? Meu pai é militar e, assim, eu replico isso dentro da minha casa. Aí foi um tapa, assim, na minha cara. É só sobre refletir. Se já abriu uma portinha aí, tá bom. Porque dá um nozinho na cabeça, não é fácil de ouvir isso. Mas a gente faz o que a gente pensa e sente da gente mesmo. Então, a gente tem que começar a levar as crianças a refletirem. Fez aquilo? Se sentiu como quando fez aquilo? Sem uma terapia em sala de aula, não é isso. Mas entender que por trás de comportamento tem sentimento. Muito legal. Bonito.
vamos para a nossa parte final do podcast. Tem umas perguntas aí educacionais, né? Ai, ai, ai. Agora não, é só de matemática, física e química. Brincadeira. Vamos lá. Um professor que marcou sua vida ao longo da história, assim, pode ser de pequena, pode ser na faculdade, fora do país, aqui, um professor que marcou sua vida, uma professora. Olha, eu a reencontrei na igreja. Na Oh, igreja. que legal. Na hora que eu vi, eu falei assim, nossa, aquela professora, né, a professora Lilian, e assim, ela me recebeu com tanto carinho, ela ficou tão feliz de me ver, Que legal. sabe? E é muito bom. Ela foi professora em que momento? Num curso técnico de nutrição que eu fiz. Foi bem na adolescência, uma época bem difícil, sabe? Que eu queria mostrar pro mundo que minha vida era ruim, que eu não valia a pena. E ela me tratava bem. Eu falei, por que ela tá me tratando bem? Eu não sou digna de merecer esse tratamento. Olha isso. Então ela me ensinou muita coisa. Depois eu acho que eu entendi de onde ela tinha essa postura. Depois que eu a reencontrei na igreja. Que bonito. Um abraço à professora Lilian. Um momento alegre da escola. Ai, são tantos momentos alegres da escola. Mas acho que um dia que as crianças queriam um bolo que eu deveria fazer, que foi, acho que um encerramento de sala de aula. Acho que foi um dos piores bolos de chocolate ever da planeta Terra. Mas eles comeram até o fim, falaram que era o mais gostoso, sabe? Que Assim, legal. de promover. Professora, não vai comprar? A senhora faz um pra gente? Eu falei, eu faço. Aí eu fiz o passo a passo, fiz um videozinho. Decorei com jujubinhas, as coisas, e eles comeram. Sabe, do tipo, tá gostoso, professora? Não tava, eu acho, mas acho que eles mentiram pra mim. Eles foram benevolentes com você. Legal. E um momento para esquecer da escola. Veio da direção da escola. Momento que trabalhei em terapia, sabe? Um momento assim que vexatório, de apontar um erro que não era nem meu, mas me fazer sentir muito pequena, né? E hoje são pessoas que levam na vida para não ser como, né? Uhum. Mas grande aprendizado também. Mas não veio dos alunos. E ó, porque já tive aluno que jogou coisa, que bateu, aquelas coisas que a gente passa, às vezes, no estado, em sala de aula cheia, 47 alunos, no noturno. Nem tudo acontece, né? Mas veio da direção da escola que eu trabalhei. Mas é interessante. É a primeira pessoa que fala, que professor, que já passaram vários por aqui, trabalha em educação, e tocou nesse ponto. Eu passei por isso também na escola. Eu falo que os piores sentimentos que eu já tive com relação à pessoa, de até maquinar coisas erradas, foi aquelas duas pessoas que me fizeram passar. Quando você falou, me fez lembrar. Me fez lembrar. E quando eu me sinto mal, pequena, diminuída, vem aquele sentimento daquele dia. Olha. Né? Mas a gente vai desinstalar esse... Não, com o tempo a gente vai desinstalando. Legal. E agora, para a gente finalizar, uma mensagem que você deixaria para as suas professoras, para os professores, para os alunos, pais, para quem você quiser direcionar essa mensagem. Que a educação não acaba, nem começa na escola. Que todo santo dia a gente é responsável pela autogestão, autogovernança. E o que a gente faz, pode ter certeza que tem olhinhos atentos olhando para a gente o tempo todo. Então, lidere sua casa, sua sala de aula, mas pelo exemplo. Faça por você o que você gostaria que seus filhos, seus alunos fizessem por eles mesmos. Muito bom. Muito legal. Top. Muito obrigado, Zuzi, por ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo. Eu sei que sua agenda é corrida, é difícil, né? Sair num domingo Eu assim. teve de tomar banho hoje para virar. E depois a gente vai compartilhar com você tudo nas suas redes sociais, deixar tudo aqui na descrição. Maravilha. Tá? E Pode Pro tá aberto aí para você quando você precisar, quando você quiser, seus alunos, um caso legal, manda para cá que a gente bate um papo, tá? Maravilha. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês, que projeto lindo. Deus abençoe cada dia mais e Amém. não pare, porque eu sou uma professora que estou ali na internet fazendo, e talvez o pessoal estranhe professoras falando de educação. E eles me pegam muitas vezes, né, achando que eu não estou ali com eles. Porque geralmente quem fala de educação é pessoas que nunca pisaram em sala de aula. Por isso que ela tá onde tá, né? Por isso, então vamos, professoras, vamos ser voz, né, falar ao mundo sobre educação.
Legal. Obrigado, Obrigado tá? pelo convite, querido. Tamo junto. Galera, obrigado. Mais um Pode Pro pra conta. Se inscreve no canal, comenta, dá um like aí. Bike Hotel Serra do Japi, Céltica e K-Shop. Muito obrigado pela parceria. Beijos. Até mais. Tchau.